em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 328. Eu sou Rafael Arinelli e este é o momento de resistir e questionar. Eu sou Júlia Catarini, eu sou roteirista, atriz e diretora. Lula livre. Preta Ferreira livre. Todo mundo que tá atrás de justiça nesse país livre, por favor. Por favor, é verdade. Tá certo. É verdade. Eu sou Daniel Cury e você pode até encontrar diversão na mentira, mas para ter diversão com verdade é preciso de diversidade. Olha! Poético, hein? Fiquei orgulhoso. Eu geralmente falo a frase dos outros, essa frase eu que criei Você agora. que bolou. Olha aí, que legal, que legal. Muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje reunidos nesse podcast 328 para bater um papo aqui, fazer uma entrevista, né? Afinal de contas, nossa última entrevista foi lá com a Denise Fraga e a gente resolveu trazer uma outra pessoa aqui super especial, que é a Júlia Catarini, que veio aqui para bater um papo com a gente, contar um pouco da sua história, da sua relação com o cinema, das suas bandeiras também, e vamos destrinchar um pouco essa carreira aqui da Júlia. Júlia, primeiramente, seja bem-vinda aqui ao Cinemação, ao nosso espaço. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite de vir bater esse papo com a gente, e eu quero que você se sinta à vontade aqui, porque aqui é um espaço que a gente tem para falar de cinema, de diversidade, de tudo, tá? Quero primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz. Para mim é sempre bacana bater papo, conversar. Eu sou uma pessoa muito faladeira. Então sempre que me chamam para qualquer coisa que tenha conversa, eu topo, porque eu adoro falar. Que legal. Pra você que tá aí, que tá ouvindo aqui, que tá falando, caramba, de onde que veio? Como veio essa ideia e tal? Bom, vou dar só uma palhinha aqui, porque a Júlia vai contar mais da sua história aqui pra gente, mas pra você ficar aqui com a gente, a Júlia é atriz, roteirista e é a primeira mulher trans a dirigir um filme que entrou no circuito comercial de cinema no Brasil. Além disso, né, como se não bastasse ela ter marcado o nome dela já na história da cultura brasileira, ela ainda foi a ganhadora da edição 2018 do prêmio Helena Inês, que foi entregue, né, lá na Mostra de Cinema de Tiradentes, e esse prêmio ele é dado através da escolha de um júri de críticos ali, né, para destacar justamente o trabalho das mulheres no cinema brasileiro. Então assim, a Júlia tem muita coisa para falar com a gente vai ter muita coisa para bater papo aqui, e certamente essa conversa vai ser muito rica. Então fica aqui com a gente e vamos bater esse papo com a Júlia logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Esse é um daqueles podcasts que a gente faz e a gente fica muito orgulhoso da gente fazer. Afinal de contas, né, a gente tá aí com 7 anos desse podcast no ar e muito papo legal que a gente teve. Então hoje vai ser mais um marco aqui dentro do nosso podcast. Por isso, você deve interagir com a gente mandando aí seu e-mail, seu comentário sobre este episódio. Afinal de contas, uma entrevista com a primeira diretora trans não é em qualquer lugar, certo, Dani? Não, exatamente. E a conversa de abrir cabeça de todo mundo. Não literalmente. Não literalmente. Obviamente. Então mande seu e-mail para contato@cinemação.com. Através desse e-mail a gente vai conseguir ler ele aqui. E hoje vocês vão ter um exemplo. A gente recebeu vários e-mails bacanas. Ou também você pode entrar no cinemação.com, nosso site, né, onde tem lá tudo que a gente publica semanalmente, diariamente lá. E lá você vai encontrar o post desse podcast. Acessando o post,
você pode ir lá e pode fazer seu comentário e clicar, inclusive, no comentário do coleguinha, na setinha para cima ou para baixo, para classificar qual comentário você achou mais legal. Se você acessar nosso site, o Cinemação, você vai encontrar, por exemplo, o trailer que saiu, o trailer novo, né, de Bacurau que saiu, um trailer super empolgante, cara, tá demais, só de assistir o trailer já dá vontade de ver o filme. Tem também lá os indicados, né, ao Emmy, o Game of Thrones, né, bateu um recorde agora, com 32 indicações, a gente fez um post falando um pouco sobre isso. Tem lá também falando sobre a nova cinebiografia do Elvis, que vai ter o Tom Hanks no elenco. Olha só que bacana. E temos também a série lá do Bruno Sork, O Prato Nacional. E dessa vez ele vai falar sobre o lavingasamento. Então vai lá no cinemação.com, visita nosso site e além disso você pode também conferir todas as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, SoundCloud, Spotify, YouTube e tantas outras redes sociais. É só você ir lá procurar sempre por Cinemação. Cinema, abre parênteses, ação, cedilha, tio, fecha parênteses. Cinemação, procura a gente lá, você vai achar simples, fácil e indolor. Lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo no Facebook e no WhatsApp. E como você faz para fazer parte desses grupos tão restritos a poucos, tão seletos, né? Tão selecionados, tão VIP, é só você ser um patrão ou uma patroa do Cinemação. E para fazer isso é só você contribuir mensalmente com o valor que couber melhor no seu bolso, que você achar que a gente merece. Além disso, você ainda recebe todo ano um presente exclusivo do Cinemação, né? A gente já deu revista, broche, várias coisas. E para fazer isso é só você entrar lá no cinemação.com/contribua ou então clicar no botão contribua que vai estar no topo da página cinemação.com. Aí você escolhe uma plataforma que você quiser, você escolhe um valor que você quiser e começa a partir de R$1, ou seja, qualquer um pode contribuir e virar patrão ou patroa do Cinemação. E aí você contribui e ajuda a gente a melhorar ainda mais a qualidade dos nossos programas e de repente mais podcasts ou mais conteúdo ainda. Então seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos aqui um comentário muito legal que chegou lá no nosso grupo secreto, olha aí, de um dos nossos patrões, o Luiz Vilela. Ele escreveu pra gente e ele falou sobre o podcast Cinemação 326, quando a gente falou sobre Turma da Mônica Laços. E o Luiz falou o seguinte: obrigado pelo podcast com um filme que me deixou tão feliz, mesmo sendo espetacular. Desliguei meu lado adulto, um filme pra assistir de alma pura. Você sai sorrindo como se lesse um gibi. Apenas uma doce experiência dos tempos infantis. Maurício de Souza aparecendo, muita canastrão, mas adorei. A caracterização da Júlia Barreto como Mônica está linda. Espero que faça sucesso e consiga uma continuação para que uma série de filmes pura e simples siga nas telas e brinde as novas gerações. Um abraço. É isso aí, Luiz. A gente também assistiu o filme e essa foi a sensação. É uma sensação de calorzinho no coração, né? Aquela coisa de voltar à infância, nostalgia. E eu tenho um e-mail muito especial que a gente recebeu da Juliana Jimenez, que inclusive conheço pessoalmente lá da Unicamp e tudo mais, e ela mandou um e-mail maravilhoso. Posso só dizer uma coisa, Dani? Eu li esse e-mail para minha família em um jantar. Eu peguei o e-mail e falei, gente, eu quero ler um e-mail para vocês, porque eu estou muito orgulhoso de receber um e-mail desse. E li para minha família. Obrigado, Juliana. Então eu vou ler aqui, ó. Olá, Daniel e Rafael, tudo bem? Sou a Juliana e decidi escrever para vocês para contar um pouquinho da minha experiência com a página do Cinemação. Conheci o projeto de vocês recentemente. O primeiro podcast que ouvi foi com a Denise Fraga, maravilhosa, diga-se de passagem. E gostei muito do formato, do tom das conversas e das discussões levantadas. Confesso que não tenho o hábito de ouvir podcasts, parece estar mudando, mas ouvi alguns podcasts inteiros e olha, o bate-papo é muito fluido e as discussões entre vocês e os convidados são muito agradáveis. Mas na verdade o que eu queria dizer é que sou professora e corretora de redação no ensino médio e cursinho pré-vestibular e adaptei algumas discussões, levei alguns textos do Cinemação para a sala de aula, devidamente referenciados e linkados, não se preocupem, e o resultado foi muito interessante. Então, mesmo que a intenção inicial de vocês não tenha sido para a sala de aula, imagino eu, o site do Cinemação virou uma fonte de consulta para mim. Tem de tudo lá, os temas são bem variados e de vez em quando acabo me inspirando em alguns debates, em algumas críticas para trabalhar nas aulas. Ah, e outra coisa, não só para a sala de aula, obviamente, pois eu mesma estou aprendendo muito e pensando e lendo coisas que nunca tinha parado para pensar. Não
entendo muito da sétima arte, não consigo acompanhar tudo que vocês produzem, mas os textos que li e os podcasts que ouvi até agora me fizeram pensar em várias coisas e ter novas ideias, e isso tem sido muito prazeroso. Bom, para não alongar muito mais, fica aqui o meu agradecimento pelo trabalho muito bonito que vocês têm feito e desejo muito sucesso. Acredito que a arte e a educação transformam as pessoas e vocês, de alguma forma, têm contribuído para isso. Parabéns, um forte abraço a todos, Juliana de Mendes. Cara, que demais, que demais. Maravilhoso esse e-mail, é sempre bom saber disso e saber que a gente pode contribuir, tá contribuindo, né, com debates, que é o mais importante. E esse podcast de hoje é um podcast digno de ir pra sala de aula, hein? Esse não é por nada, não. Sim, escutem. O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo. Isso tem que acabar. Basta. Só assim podemos nos redimir. Júlia, primeiramente, como eu já disse, né, no começo do podcast, eu fico muito feliz da gente poder conversar com você, porque você é a representante de uma área do cinema e de uma área da sociedade, né, que ainda é muito minimizada, muito abafada e tal, né, pela nossa cultura e tal. E aí você surge como essa diretora que vem aí fazendo filme, se experimentando e tal, e de repente um filme seu tá aí nesse circuito comercial do Brasil, e você marcou sua história no cinema, marcou já, porque quando forem lá no livro de história, realmente vai estar lá seu nome falando, ó, essa daqui é a primeira diretora mulher trans aqui, né, que a gente tem, e marcou a história já na nossa história. Então eu queria primeiro que você me falasse qual que é o peso disso pra você, né? O fato de você ter um filme seu no circuito comercial, principalmente agora, né? Que a gente vive momentos tão turbulentos na cultura, com a questão de gênero também e tal, né? Como que você viu, assim, você tá entrando com um filme no circuito comercial? Então, a questão do Two for Two, que é o meu primeiro filme, né? Um curta-metragem. Ele ter entrado em circuito comercial, pra mim já foi uma grande surpresa. Porque é um curta-metragem, né? Sim. Geralmente, curtas-metragens não tem essa janela de entrar em circuito comercial, e isso pra mim foi um presente que a Vitrine Filmes deu pra mim. O filme foi exibido junto com o Lembro Mais dos Corvos, do Gustavo Vinagre, e é o primeiro longa-metragem do Gustavo Vinagre e protagonizado por mim. É um filme em que eu falo durante 80 minutos pra câmera. E aí eu falei, nossa, que loucura, tipo, eu nunca imaginei na minha vida que o curta fosse fazer parte dessa sessão dupla, né, desse combo que a Vitrine Filmes pensou. E aí eu me sinto muito Cinderela, porque alguns anos atrás eu trabalhei na Vitrine Filmes como recepcionista. Eu era recepcionista e de repente eu tava ali atendendo telefonemas o dia todo, resolvendo encrencas. 2 anos depois eu estava entrando na Vitrine Filmes como protagonista de um longa-metragem que eles iriam distribuir. Caraca, nossa, isso é muito, legal. Pra mim, né? Sim. É muito Cinderela, assim, é muito, nossa, o que tá acontecendo? Eu acho que a ficha ainda não caiu, exatamente. Eu fico olhando as coisas acontecerem e fico assim, nossa, o que tá acontecendo? E aí quando alguém fala pra mim que eu sou a primeira mulher trans a ter um filme em circuito comercial, isso me assusta bastante, porque eu penso, cara, nós estamos em 2019. Sim. E que merda que eu sou a primeira, porque isso já deveria ter acontecido muito antes, né? Exato. Eu sempre fico com essa ideia de que isso já deveria ser uma coisa muito naturalizada no audiovisual, enfim, na vida, e não é. Então eu fico com 42 anos de idade, olhando tudo isso acontecer e pensando, cara, que foda, por que isso não aconteceu comigo quando eu tinha 20? Pra eu aproveitar mais. Porque agora as coisas estão acontecendo. Eu tô muito feliz, eu não tenho do que reclamar, mas é mais ou menos isso. Eu fico com a sensação de que é um ponto positivo, claro, eu ter esse filme em circuito nacional e
ficar com esse papel de precursora, mas eu lamento muito pelas mulheres trans que eu conheci durante a minha vida, que morreram sem que pudessem ver isso acontecer, sabe? Eu ainda tenho essa questão que eu preciso lidar na análise. Só na análise eu vou conseguir entender tudo isso, porque é realmente uma coisa muito louca, assim. Eu não fiz faculdade de cinema, né? Eu não me preparei para isso. Eu sou uma mulher trans cinéfila desde os 11 anos de idade. Tudo que eu sei sobre cinema é muito intuitivo. Se você perguntar pra mim qual é a porra da lente que a diretora de fotografia usou, eu vou dizer pra você, cara, eu não sei. Eu realmente não sei. O que me fascina em fazer cinema, claro que eu preciso muito aprender a parte técnica, que é uma coisa que eu quero muito, mas não é o que me fascina, assim, que me prende. O que me prende é contar histórias, e colocar o meu ponto de vista. Então, no momento que eu idealizo uma cena e eu coloco essa cena para a diretora de fotografia, para minha equipe, para mim o meu trabalho tá feito. Eu não preciso de mais nada, assim. Mas aí, sei lá, isso sou eu. E aí eu fico pensando, é muito louco isso, é muito... Sabe? Parece que eu tô num quadro daqueles de programas de domingo. O programa do Geraldo, o programa do Gugu, assim. Sim. Eu tava ali na merda e de repente eu tô em câmera lenta dentro de um estúdio de cinema dirigindo um filme com aquela música triste no fundo, assim. Mas sabe uma coisa que eu fiquei pensando, Júlia? Tava entendendo melhor, né, sobre a sua vida e tudo mais, e eu vi que você conheceu o Gustavo Vinagre quando você trabalhava, acho que no Mix Brasil, né? Que organiza até tanto o Mix Brasil quanto a Vitrine Filmes, onde você também trabalhou antes, são empresas preocupadas em dar oportunidades, né? Para mulheres trans, pessoas trans em geral, enfim. E não é nem uma pergunta, é mais uma colocação, né? Que eu fiquei pensando nisso, o quanto é importante isso, essa coisa do dar oportunidade, porque às vezes o que para alguém de longe é um emprego simples, ou é o que vai dar esse começo, né? Porque senão você, enfim, eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, que legal que ela conheceu, teve a oportunidade de conhecer o Gustavo naquele momento, e daí se cruzaram depois pra fazer o filme, né? Como que foi isso pra você? Como que você vê essas oportunidades, assim? Posso só fazer um adendo a essa pergunta? Porque eu achei muito interessante isso que o Dani tá falando, pelo seguinte, hoje, nesse dia, estamos gravando numa terça-feira, né, dia 16 de julho, e hoje nosso querido presidente Jair Bolsonaro tweetou que a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, que é uma federal, lançou um vestibular para candidatos transexuais, travestis, intersexuais e as pessoas não binários. Com a intervenção do MEC, a reitoria se posicionou pela suspensão imediata do edital e de sua anulação a posteriori. Ele tweetou isso comemorando essa suspensão, né, desse edital, e eu acho que complementa um pouco isso que o Dani tá falando, porque o Dani tá falando justamente da posição, né, de você, tipo, abrir portas, e você dar oportunidade para as pessoas, e de repente a gente tem na posição mais alta do governo brasileiro um sujeito que endossa sempre que pode fechamento dessas portas. Fechamento dessas portas. Bom, exatamente. Eu tô mal pra cacete, desde que eu li essa notícia no Facebook, fiquei muito mal, mas na real eu tô mal desde que o Bolsonaro se elegeu, e pra mim quando ele se elegeu não foi surpresa nenhuma, porque era um movimento que eu entendi que aconteceria, porque, enfim, eu tenho críticas a respeito de como a esquerda se mobiliza. Eu acho que existem muitos egos e tudo muito dividido, cada grupo cuidando do seu, sabe? E não é pra ser assim, eu acho que era pra ter sido mais... A gente tinha que ter se juntado mais, conversado mais, saído às ruas, dizendo para a população que a esquerda não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa e enfim. Cara, eu sinceramente, eu fico numa situação muito complicada, assim, toda vez que eu leio alguma notícia, alguma bobagem que o Bolsonaro, que outras pessoas que o seguem dizem, porque eu tenho percebido que isso tem sido muito endossado pelas pessoas, né, pela população. Então eu ando hoje na rua, eu ouço coisas que eu não ouvia 5, 10 anos atrás.
Parece que está legitimada a violência contra as minorias, né? A violência contra a população LGBT, a violência contra a mulher, a violência contra os negros, contra os mais pobres. Então isso me assusta muito, porque eu penso, cara, sabe, como que isso aconteceu e o que a gente pode fazer para isso mudar? Porque não era assim há muito pouco tempo atrás. Claro que sempre existiu essa violência, todo esse movimento, mas eles tinham um pouco mais de medo, não sei, é difícil explicar, mas virou essa loucura, sabe? O Bolsonaro ter ganho representou o acesso a sejamos todos estúpidos como sempre fomos e agora não é preciso mais ter vergonha, sejamos escrotos porque é legal ser escroto, porque o nosso escroto chefe cacique tá lá em cima e acabou. Eu fico brincando às vezes com algumas situações e sempre que eu dou entrevistas ou eu falo alguma coisa, eu tento sempre falar com humor e fazer gracinhas e tal, porque é a minha forma de lidar com todas as dores e todos os problemas que a minha população e que eu tenho vivido nesses 42 anos. Assim. É muito difícil fazer com que as pessoas cis entendam o quanto é complicado ser uma mulher, um homem trans nesse país. É muito difícil. Não é fácil. Quando você se depara com empresas como a Vitrine e tal, que tem essa política mais aberta e tal, mais do que necessário, né? Não, e aí, assim, eu digo para as pessoas que eu tenho muita sorte, sabe? É isso, eu digo para todo mundo que eu me considero a Cinderela encarnada, porque eu entrei no Mix Brasil em 2005 e o André Fischer, a gente se conheceu numa festa. Até então eu trabalhava só em clubes noturnos, eu fazia chapelaria, hostess, panfleteira, ficava divulgando, distribuindo flyers, essas coisas. E aí um dia eu conheci o André numa festa e ele me chamou pra trabalhar na recepção do Mix Brasil. E aí eu aprendi muita coisa lá. E o André sempre teve essa ideia de que é preciso pensar em dar espaço para as pessoas LGBTs em geral terem trabalho, né? Terem alguma ocupação. Nunca vi, no tempo que eu passei lá, um outro pensamento que não fosse esse, assim. Precisamos nos cuidar, nos organizar e nos ajudar. Então o André, ele sempre promoveu esse tipo de ação, né? De inclusão da população LGBT. Agora, quando eu entrei na Vitrine, eu já tinha começado a minha história no cinema, então... Na real, o que aconteceu foi que o Gustavo Vinagre, sempre o Gustavo Vinagre, que eu digo pra ele que ele é o meu padrinho, né? Ele ligou pra Silvia e comentou com ela de que eu tava muito preocupada porque eu não tinha um trabalho. Enfim, eu precisava muito trabalhar. E aí ela prontamente falou, não, manda a Júlia falar comigo. E isso era uma sexta-feira, na segunda-feira eu cheguei e no mesmo dia eu comecei. Ela praticamente nem me entrevistou, assim. A gente se deu muito bem de cara. E aí eu comecei a trabalhar lá e ela já tinha visto alguns filmes que eu tinha feito com o Gustavo e aí ela sabia que o cinema era uma coisa muito importante pra mim. Enfim, eu tava no lugar certo, na hora certa, tudo aconteceu e foi lindo. O tempo que eu passei lá foi muito bom. Mas o que acontece? São poucas as empresas que têm esse tipo de atitude, entende? A maioria das empresas, eles usam como argumento a qualificação, né? Eles dizem assim, mas você não tem um currículo, você não tem experiência, você não é qualificada, você não completou seus estudos e tal. Amigo, como que eu vou ter completado os meus estudos se aos 12 anos de idade eu sofri uma violência dentro da escola que eu não pude mais frequentar uma sala de aula? Se não me é dada a oportunidade de ter um trabalho em lugar nenhum, nem pra assar pão, sabe? Cara, eu vou ficar trancada dentro de uma cozinha industrial, sei lá, 12 horas do meu dia, e nem pra isso as pessoas me dão emprego pra pessoas trans, saca? Tipo, é num nível, a nossa exclusão, ela é bizarra, é num nível muito surreal. Assim, é um filme de terror, realmente, não tem outra palavra. E aí eu fico muito preocupada, porque até pouco tempo, até antes do Bolsonaro se eleger, a gente estava num movimento de crescente, assim, de evolução. E a gente continua com essa ideia, com essa vontade, persistindo, resistindo, a gente continua na luta. Mas o movimento que tem vindo de ataque, os ataques que a gente está sofrendo são tão fortes e tão impactantes. E o pior de tudo, cara, é que não é só do governo, é da população. Ele tá vindo, sabe, no meu dia a dia.
Eu não tô sendo só agredida pelo Bolsonaro quando ele decreta uma lei que vai me desfavorecer. Eu tô sendo agredida todos os dias quando eu saio de casa, porque as pessoas agora se dão o direito de dizer na minha cara, sem nenhum tipo de pudor, que eu não faço parte da sociedade, que elas não me aceitarão, e elas dizem assim, eu tô com o Bolsonaro. Então, tá muito mais difícil do que eu imaginava. Só para esclarecer, né, para os nossos ouvintes, quando a Júlia fala da Silvia, é a Silvia Cruz, que é fundadora da Vitrine, né? Vitrine Filmes, que é distribuidora e tal. E eu ia te perguntar o seguinte, Júlia, você fez o curta com o edital do SP Cine, né, que é voltado justamente para diversidade e tal. A gente teve recentemente um anúncio lá da Ancine e tal, do congelamento de editais e blá 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 blá. Esse edital que você conseguiu, ele foi de antes, foi 2018, é isso? Então, o edital, ele teve um rolê sinistro, assim, nesse edital, porque primeiro teve o edital, aí eu não entrei, aí de repente rolou uma treta lá na Especine, eles cancelaram o edital e fizeram outro, e aí no segundo eu passei. Ah, tá, entendi. E aí foi muito legal, porque assim, desse edital surgiram muitos filmes bacanas, né? Tem o meu, tem o do Diego Paulino, que é o Negrume, que ganhou vários prêmios, tem ganhado muitos prêmios aí pelo Brasil, e esse ano ganhou em Tiradentes, ganhou o prêmio no Brasil e outros. Tem o do Ariel Nobre, que é um homem trans, que é o Preciso Dizer Que Te Amo, que também tem sido muito premiado. Tem o da Estela Lapone. Quer dizer, esse edital ele proporcionou para que muitos fizessem filmes incríveis e muitos que não tinham nenhuma oportunidade. A gente não vislumbrava nenhuma possibilidade de fazer um filme, se não fosse através desse edital. Então, quando o Gustavo me avisou, porque ele que estava cuidando disso pra mim, que eu tinha ganho, porque eu pra internet, assim, eu sei mexer no Facebook e no Instagram, enfim. Nossa. Foi o Gustavo que te ajudou com toda a parte burocrática do edital, então. Exato. E aí ele falou pra mim, Ju, você passou e tal. Eu tinha recebido um e-mail, mas assim, cara, eu pra ler e-mail é um desastre, assim. Aí o Gustavo virou pra mim e falou assim, Ju, você passou? Eu falei, cara, mas eu não tinha saído fora, eu não tinha sido eliminada. Ele, não, você passou, porque teve esse processo de que foi cancelado o primeiro, e aí agora no segundo você entrou e tal. E aí a SPCine reuniu todo mundo, e eu era, acho que a única mulher trans entre os realizadores. Então aquilo me deixou muito feliz, mas ao mesmo tempo muito assustada, porque eu fiquei pensando, cara, é um edital pra diversidade, e poderiam ter mais mulheres trans aqui comigo, enfim. E mais homens trans, mas era basicamente uma arca de Noé. Era eu como mulher trans, a representante das mulheres trans, o Ariel Nobre como representante dos homens trans. Entendi, por isso uma arca de Noé. Cara, era uma situação assim que eu falava, nossa, é o recomeço depois do dilúvio. Que bizarro. Tudo bem, né? Bizarro. Aí a gente fez os filmes e tal, e aí eu comecei a mandar pra festival. E assim, eu não vou ficar aqui romantizando o cinema brasileiro, quem lida com essas coisas. É muito difícil você entrar dentro desse mercado, né? Você se posicionar porque é um lugar muito machista ainda. É dominado por homens brancos, sabe? O povo de Perdizes, o povo rico, né? As pessoas com grana. E, eu detesto dizer isso, parece clichê, né? Parece uma coisa horrível de se dizer, mas é verdade, assim. O cinema brasileiro, ele é de pessoas que têm dinheiro, ele não é feito por pessoas que não têm dinheiro. Ainda é um espaço muito difícil. E eu tenho tido muita sorte, porque eu tenho sido bem recebida nos lugares que eu vou, nos festivais e tal. Mas às vezes eu me sinto como um elefante branco, sabe? Entrando numa loja de cristais, porque fica todo mundo me observando, esperando que eu faça alguma merda. E aí, porque se espera que eu faça alguma merda, saca? Porque eu sou uma mulher trans, não me preparei, não estudei pra isso. Tipo, My Fair Lady, sabe? Tipo, a menina florista que aprendeu a ler e escrever e tá entrando agora no High Society. O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo. Isso tem que acabar. Basta. Só assim podemos nos redimir.
Até ia te perguntar, Júlia, porque assim, ó, realmente assim, a sensação que a gente tem olhando assim de fora é justamente isso. Você acaba sendo quase que a personificação da contramão do que é o cinema normativo hoje, né? Então, como você falou, é uma classe elitizada, é um mercado machista e tal, que é uma contradição, porque o cinema, por ser uma arte, por estar introduzido ali dentro da cultura e não sei o quê, devia ser justamente um espaço muito mais aberto, muito mais plural e tal, né, de discursos e tal. Mas eu ia até te perguntar justamente na questão dessa régua de exigência, porque a gente conversou aqui já sobre as mulheres no cinema. E a gente falava justamente sobre a dificuldade das mulheres dirigirem, escreverem e tal, porque realmente não consegue, não tem espaço e tal. E aí, quando a mulher, ela vai fazer a direção, a régua de exigência para ela é muito grande, porque assim, ela já é posicionada dentro da categoria do cinema como, vou trazer uma diretora mulher para fazer uma comédia romântica, para fazer um romance, para fazer... Ninguém pensa em chamar mulher para fazer um drama, para fazer um terror e tal. E isso ainda tem um movimento, né, acontecendo de mudança disso, mas ainda assim a régua de exigência é grande. Quando ela não atinge essa régua de exigência, que é o caso, tipo, por exemplo, o filme vai mal na crítica ou qualquer coisa desse tipo, ela volta a ser encostada, tipo, ela volta a ser quase que marginalizada dentro do mercado, porque falam assim, não, a gente deu oportunidade, ela fez um filme drama, não deu certo, vamos encostar ela ali de novo, porque mulher não serve pra dirigir um drama. E aí eu ia te perguntar, pra você, essa régua de exigência, então, com você com você mesma e você com o mercado, deve ser altíssima também, né? Você deve ser exigente com você mesma também, né? Não, eu tô num processo de autodestruição, sim, porque eu tô escrevendo um roteiro de longa e todos os dias eu acordo, vou pro computador, começo a escrever, aí de repente eu falo, não, tá uma merda, fudeu, eu, não vou fazer esse filme, não vou conseguir, não vou chegar lá, porque é foda, e aí eu fico puta, porque eu fico lembrando, tipo, das irmãs Wachowski. Eu falo, caralho, por que elas não se assumiram antes de fazer Matrix? Porra, porque elas tinham aberto, todo mundo tinha dito assim, olha, Mulheres Trans fizeram um filme incrível. Mas não, elas foram se assumir depois, de aquele filme horroroso com o filho do Will Smith. Sim, é verdade. E eu, assim, que merda. E aí depois disso elas só fizeram merda. E todo mundo fala, olha, esses dias eu escutei essa piada, eu fiquei tão puta. Alguém disse assim, porra, as irmãs Wachowski, depois que se assumiram, só fizeram merda. Eu falei, que bosta, elas podiam ter se assumido antes do Matrix, porque aí a gente não ia ter esse argumento, sabe? Fica a dúvida se elas teriam tido a oportunidade de fazer, né? Exatamente. Mas sim, só mostrar que eu gosto muito de Sense8, não sei se você viu já, mas... Sense8 é uma série que tá legal, poderia ter sido melhor, eu ainda fico pensando, é que elas estão nessa parada de ficar com umas coisas muito loucas de, multiplicidade de corpos, de mentes, uma mente que o outro sente, enfim, essas paradas são muito loucas, pra mim eu não fico muito à vontade pra falar sobre o que eu não conheço, assim. Cara, é sério, eu assisto Sense8 e fico assim, what the fuck? O que eu acabei de ver? Pra mim, mas eu falo assim, tá, manas, obrigada. E quando a Lana veio pro Brasil, acho que foi em 2017, 2016, pra Parada Gay, eu fui chamada pela O2 pra fazer uma figuração num episódio do Sense8. Mas coincidiu de a gravação ser no mesmo dia que o meu primeiro curta com Gustavo Vinagre, né? Que é a primeira diária do meu primeiro trabalho com Gustavo no cinema. E aí todo mundo ficou me botando numa pilha, tipo, Ju, você vai fazer filme com um cara que ninguém conhece, ou você vai aparecer no Sense8 no meio de uma multidão e no mundo todo. Eu falei assim, cara, eu prefiro fazer o filme com o Gustavo, que eu amo, que é uma pessoa que eu conheço, que eu admiro, do que eu, ficar me procurando depois no Netflix ou em algum lugar no meio de uma multidão, porque é isso, é uma figuração, né? Mas assim, dá uma importância essas coisas muito grandes, né? Claro. E não teria mudado a minha vida como mudou eu ter feito o filme com o Gustavo, sabe? Eu me realizei muito profissionalmente fazendo os cuidados, o primeiro curto eu trabalhei com o Gustavo, e daí a gente criou essa parceria que tá sendo incrível até hoje.
Mas assim, voltando, a questão da cobrança. Eu me cobro pra caralho, me cobro muito. Tô num processo de finalização de um roteiro pra um longa, e todo mundo fica dizendo assim pra mim, ai, nossa, Ju, mas por que já um longa? Por que você não faz mesmo um pouco de curtas pra você ir pegando o jeito, pra você ir descobrindo as coisas e tal? Eu falo, amores, eu tô no país que mais mata travestis e transexuais no mundo. A gente tá na era Bolsonaro, fodeu. E eu tenho 42 anos, eu não quero fazer meu primeiro longa com 60, sabe? Não podendo nem ficar de pé pra acompanhar os atores de perto. Assim. Sim. Eu tô com uma ansiedade, assim, eu tô ansiosa para que eu possa pular algumas etapas. É claro que eu vou voltar a fazer curtas-metragens. Eu não considero curta-metragem não cinema, eu não considero uma coisa inferior, menor. Eu não digo que cinema é só longas-metragens. Cinema é curta também. Cinema é média, cinema é tudo isso. Então, eu quero muito fazer curtas-metragens, mas é como eu falo, na vida eu sou essa pessoa que fala. Quando eu escrevo. Então, eu não sei escrever curta. Esse curta que eu fiz, no primeiro dia de filmagem, a assistente de direção, a Beatriz Pomar, virou pra mim e falou assim, Ju, caralho, isso aqui é um longa, tem que cortar muita coisa. E aí caiu muita coisa, porque tinha muito texto, né? Tinham muitas cenas, E mesmo na decupagem, parecia que não, mas as meninas falavam pra mim, Ju, tá muito longo, tá muito grande, assim, e muita coisa vai cair. Então eu falei, não, eu vou pular por um longa agora e vou meter as caras e vou fazer. Mas eu sei que é uma situação muito complicada, porque não digam assim, mas também, olha só, um filme feito por uma mulher trans que não tem qualificação, não se preparou, sabe? E eu vejo qualificação no meu trabalho, no que eu faço, assim. Eu estudei cinema pra caralho, imagina você ficar dos 12 aos 29 anos passando 9, 10 horas do seu dia assistindo filmes, que é mais qualificação que isso. Eu quase fico cega de tantos filmes que eu vi, gente. Eu falo, eu tenho o direito de estar aqui, claro, sabe, de fazer cinema. Uma coisa que acontece muito, eu romantizava muito esse lance de cinema, sabe? O primeiro festival de cinema que eu fui na minha vida foi em 2016, foi o Festival de Brasília. Aí quando o Gustavo me convidou pra ir, enfim, eles pagariam, o festival pagaria passagem e tal, hospedagem, tudo. Cara, eu passei dias, assim, uma semana pensando, eu imaginava tapete vermelho, eu imaginava as pessoas todas glamourosas, eu ficava imaginando toda uma Hollywood. E eu fantasiava muito, eu pensava assim, gente, eu vou conhecer finalmente as pessoas mais descoladas, incríveis, maravilhosas e alto astral do mundo, é capaz de eu sair desse festival até com o marido. E aí quando eu cheguei lá, eu vi o oposto, eu vi um monte de gente blasé, com cara de paisagem, eu vi um monte de gente cuspindo referências. Cara, é um povo, assim, que, na boa, assim, não quero ficar falando mal dos colegas, mas tem muita gente que não sabe dialogar sem citar, sei lá, 15 referências bafônicas, assim, sabe? Tipo, porque o filme de fulano, o filme iraniano de não sei quando, porque não sei o que lá. Eu fico assim, gente, oi, eu só perguntei pra você que horas são. Tempo, olha que dia lindo que tá fazendo aqui em Brasília. Aí a pessoa vem falar pra mim do céu, da porra do filme do Manuel de Oliveira, do caralho, não sei o quê. Eu falo, oi? Tá, obrigada. E aí você vai assistir um filme e as pessoas ficam te perguntando quantos filmes do Bressani você viu. Cara, eu vi acho que 2 e achei assim, what the fuck? Tipo, não entendi porra nenhuma. Ok, não tenho essas limitações, mas o meu amor por cinema, e aí eu me sinto às vezes muito subestimada. As pessoas às vezes tratam como se eu fosse uma idiota, uma descerebrada, que fosse dizer assim, melhor filme do ano, Minha Mãe é uma Peça 2. As pessoas ficam esperando isso de mim, sabe? Sim, Eu fui num festival de cinema, eu fui numa mesa de um festival de cinema que ocorre aqui em São Paulo, e aí a garota que me contratou perguntou assim pra mim, Ju, então, queria saber mais de você, me fala, e aí? Cita 10 filmes pra mim, pra eu entender a sua cinefilia. Cara, a minha vontade era ter dito assim pra ela, olha, o filme do Pelé, Rock,
cobra, Stallone cobra. Deu vontade de falar pra ela assim um monte de aberrações, porque eu fiquei muito puta. Porque eu falei assim, cara, como assim? Eu tenho que passar um teste pra estar aqui? Oi? E aí se eu não falava Varda, Bressani, Bresson, Bergman, todos do Bergman, ou essas coisas, parecia que eu não tenho, sabe? Fica como se eu fosse uma pessoa estúpida, e eu não sou uma pessoa estúpida. Exato. Eu sinto muito isso hoje no cinema brasileiro, assim. Não só no cinema brasileiro, no cinema mundial, mas falando do Brasil, eu acho muito feio esse preconceito que as pessoas têm com quem não tem, sei lá, esse aprofundamento no que eles consideram acadêmico, né? No que eles... Essa questão acadêmica, assim, porque você não conhece a obra do Truffaut, você não conhece... Cara, quem disse pra você que eu não conheço? Agora, é isso, assim, nas rodas de conversa, você sente uma pressão de que se você não citar as referências que essas pessoas gostam, que elas admiram, então você tá fora. E isso é muito cansativo, assim, porque eu odeio essa coisa elitista, sabe? Da galera do cinema. Eu acho que o cinema tem que te pegar e a gente tem que... Nós, realizadores, assim... Acho que a gente tem que discutir mais com o público, entender mais o que o público tem pra dizer. Porque eu não quero fazer cinema, eu não penso na minha filmografia como filmes que eu faço pra mim mesmo. Filmes que eu quero fazer pra que eu mesma me admire, ou pra que eu fale com um nicho. Eu quero fazer filmes pra lotar cinema, para as pessoas se identificarem de alguma forma, pra causar... Eu gosto da ideia do blockbuster, assim. Eu não gosto da maioria dos filmes blockbusters, mas eu gosto da ideia de você lotar uma sala de cinema, de você ter um contato com o público. Então me incomoda muito quando eu percebo que muita gente hoje faz cinema pra si mesma, sabe? Ao invés de ir tratar de um problema no analista, a pessoa faz um filme pra ela mesma se achar foda. Então ela vai lá, tem um pesadelo, aí filma a porra do pesadelo, aí o filme é tão foda, é tão cabeção, que ninguém entende, todo mundo paga pau. Aí todo mundo fala, porra, nossa, pirou meu cabeção, arrasou, vamos premiar, uhul! E aí todo mundo sabe. E aí vira tipo uma febre, contamina todo mundo, porque todo mundo quer pagar de cabeção. Mas aí se você faz um filme que, tipo, conta uma história simplista, tipo os filmes do Ozu, as pessoas ficam assim, nossa, você faz cinema, nos festivais você passa batida de tudo, porque todo mundo quer o filme cabeção, entendeu? Quando, assim, essa história de você ter visto muitos e muitos e muitos filmes, né, que eu acho que é um negócio que é fundamental, né, que eu acho que, enfim, pra quem vai fazer cinema, e imagino que falta em muita gente essa grande quantidade, ou, enfim, essa coisa do acesso a ter visto tanta variedade de filmes, né? Até, me corrija se eu estiver errado, mas porque a gente sabe que no Lembro Mais dos Corvos tem muita coisa que é fictícia, né? A gente não sabe o que é sua história mesmo, o que foi criado lá. Mas, enfim, vou pegar aqui, daí você me corrija se eu estiver errado. Eu visualizei a sua história muito semelhante à do Tarantino, né? Pelo menos lá você conta de ter trabalhado em locadora, e se isso não for verdade, pelo menos você viu, a gente sabe que você viu filmes demais, a infância, adolescência e tudo mais. Eu queria saber, assim, no seu processo de fazer o roteiro, de fazer de dirigir, né, o que você dirigiu, como que é essa coisa você olha e se lembra de alguns filmes, ou pensa neles, ou você acha que isso é muito natural, assim, porque... Não sei, eu acho que deve ter essas duas coisas, né? E aí numa comparação com o Tarantino, nesse sentido, pelo menos, né? De ser uma pessoa com um histórico de ter visto muitos e muitos filmes, histórico de locadora, etc. A gente sabe que ele faz essas coisas, ele filma homenagens ao próprio cinema, né? Como se analisa o filme dele. Aí eu queria saber se você pensa desse jeito, ou pra você é muito natural, é uma coisa do tipo, eu tô fazendo aqui, nem tô pensando em que filme eu tô citando e tal. Como que é pra você isso? Uma coisa que eu conto no filme é real. Eu parei de estudar aos 11 anos de idade, parei de frequentar a escola. Eu me tornei uma aluna de um dia, nos anos seguintes. Eu era aluna do primeiro dia. Era engraçado, assim. A minha mãe me matriculava nos colégios. Eu ia no primeiro dia, aí eu tinha todo tipo de reação, assim, no primeiro dia de aula. Eu chorava, eu ficava em pânico, eu ficava com, sabe, crises de ansiedade, eu ficava suando, parecia que eu tava doente dos alunos. Era uma coisa bizarra.
E aí a minha mãe um dia falou assim, cara, não tem jeito, vamos desistir, você não vai conseguir mesmo e, enfim, vamos tentar outras formas de você estudar. Porque era uma coisa que eu queria muito, eu sempre fui uma aluna muito boa, sempre fui muito aplicada. Uhum. Eu lembro que na 3ª série primária eu ganhei um prêmio do Banco do Brasil de melhor redação. E aí eu me arrumei como se eu estivesse indo pra porra do Oscar. Tipo, fiz a minha mãe me montar praticamente com 7 anos de idade. E cheguei na porra do banco pensando que o prêmio fosse alguma coisa legal. Era um caderno com o logo do banco, um estojo de lápis de cor, borracha, sei lá, e uma sacola plástica com tudo isso dentro. Eu falei, cara, sério? Tipo, tava esperando a porra de um puta prêmio, de uma coisa incrível. Mas não, era isso. E aí, quando eu parei de estudar, a minha mãe trabalhava fora. E ela falou, eu preciso dar alguma coisa pra essa criatura fazer, pra que ela não, sei lá, não se mate, não toque fogo na minha casa, não aconteça algo pior. Uhum. E aí ela comprou um videocassete, me deu uma carteirinha de uma videolocadora e eu passei a assistir filmes, sabe, compulsivamente. Poderia-se dizer até que virou uma espécie de patologia, assim. Eu não saberia. Todos os dias eu tinha que acordar, ir na videolocadora e pegar um filme, ou 2, ou 3. Até o dia que eu cansei de ir todos os dias, porque todo dia me cansava, então eu comecei a alugar, sei lá, 15 filmes e ficava dias com esses filmes todos em casa. E aí, quando eu faço cinema hoje, eu não fico... Eu entendo o que você quis dizer. Eu gosto muito do cinema do Tarantino. Sempre achei muito massa as histórias que ele conta, falando do tempo dele de videolocador e tal. Mas eu não uso isso no meu trabalho. É engraçado. Eu visualizo coisas e penso como seriam essas coisas. E aí, quando eu penso em referência, sei lá, eu penso numa luz. Então, quando eu comecei a fazer o Chick for Two, o edital me deu R$60 mil. E eu sou tão fora da casinha que pra mim R$60 mil era um puta dinheiro. Eu pirei, eu cheguei pra diretora de fotografia e falei, cara, eu quero fazer a luz do Coppola no fundo do coração, é daquele jeito, sei o quê. E a diretora de fotografia, você tá louca, a gente não tem dinheiro pra isso, imagina, custa muito mais do que R$60 mil, só a luz do filme que você quer, sua louca. Eu falei, então eu vou achar alguma coisa parecida, mas tem que ser aquilo. Então, assim, pra mim, o que eu pego nos filmes é uma luz, é uma paleta de cores, mas não necessariamente, sabe, essas coisas. Quero homenagear tal filme, quero prestar uma homenagem a tal coisa. Uhum. E aí foi engraçado que na primeira vez que o Chick for Two passou num festival de cinema lá na Mostra de Curtas de Goiânia, falar assim pra mim, o teu filme me lembrou os filmes do Fassbinder, o teu filme me lembrou Almodóvar. Eu ficava olhando assim para as pessoas e ficava com cara de paisagem, e eu falava, nossa, massa! E aí eu ficava pensando, qual o filme do Fassbinder? Porque eu acho que eu vi 2 ou 3. Qual o filme do Almodóvar? Almodóvar eu vi todos, porque faz parte da cultura LGBTs, né? Quem travesti, a mulher trans ou gay que não tiver, ou lésbica, visto pelo menos 99% dos filmes do Almodóvar tá fora da casinha, assim. Então, eu ficava procurando essas referências, mas eu não achava, assim. As pessoas falavam pra mim, eu ficava, tá, obrigada. Mas será que não é uma coisa que vem sem você perceber? Ou você acha que não, que essas pessoas estão malucas? A minha maior referência, assim, meu maior ídolo no cinema é o Ozu. Então eu digo muito pra mim mesma, Júlia, conte que histórias você quer contar. E aí eu respondo pra mim mesma, porque eu sou dessas que conversa consigo mesma. Uhum. Aí eu digo pra mim mesma, eu quero contar histórias como o Ozu contava, eu quero contar histórias simples, sabe? Eu não quero fazer filme cabeção, eu quero contar histórias simples, assim. Um menino que conheceu a menina, se apaixonaram e um menino que, sei lá, foi atrás de um pipa e esse pipa caiu na porra de um lugar que cria todo o filme, sabe? Como se contar uma história simples, humana, nos dias de hoje, em que a tecnologia, em que tudo se tornou tão mais complexo e tão mais difícil do que pra mim parece que era antes. Eu romantizo muito a minha vida e o passado e tudo. Então sempre me parece que o antes era muito mais simples. Quando eu vejo um filme do Ozu, eu penso, nossa, como era bom viver nessa época, como era simples as coisas. E não eram, mas a forma que isso se apresenta pra mim me fascina, assim. Como que eu posso falar sobre coisas tão profundas como a paternidade, a maternidade, a solidão, a velhice, questões humanas tão profundas que o Ozu fala, sem que eu precise exatamente criar um filme com imagens que, sabe, sejam surreais, assim. O Brasil é o país que mais mata travestis,
transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo. Isso tem que acabar. Basta. Só assim podemos nos redimir. Você está falando do Yasujiro Ozu, né, que é um cineasta japonês, roteirista também e tal, que morreu em 63, quer dizer, o cara fez parte ali, né, da sua carreira, foi durante a era do cinema mudo e tal, e você tem uma ascendência japonesa, né, então eu queria saber também o quanto isso influenciou no seu estudo, né? Influenciou muito, eu fui para o Japão em 2006, eu estava prestes a fazer 30 anos e aí eu decidi que eu tinha que ir para o Japão para, enfim, me reconectar com... Meu pai era japonês. E eu e meu pai, nós nunca tivemos uma relação. Ele saiu de casa quando eu era muito nova, isso para mim era uma questão, e aí eu sempre fui muito fã dos filmes do Ozu, não gosto muito do Kurosawa, acho muito americanizado. E aí eu fui pro Japão para redescobrir as minhas raízes, enfim, reconectar com esse meu lado. E lá eu frequentei videolocadoras também. E aí eu vi muita coisa que me chamou a atenção. Eu assistia filmes, eu ia pro cinema, eu vi Harry Potter, acho que foi um dos terceiro ou quarto filme da série, dublado em japonês. Eu não entendi porra nenhuma, mas eu fiquei maravilhada, porque eu olhava para aquela sala cinema, e eu falava, gente, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria no Japão assistindo a porra do Harry Potter dublado em japonês, com japoneses do meu lado. Tipo, era surreal. Eu tava curtindo mais a forma como eles estavam vendo o filme do que exatamente o filme em si. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pagando caríssimo pra assistir filmes que eu não tô entendendo, porque eu não falo japonês. E lá tem muitos filmes dublados, principalmente pra molecada. E não sei, o tempo que eu vivi lá, eu passei muito tempo no interior do Japão. Acho que desses 2 anos que eu morei lá, 1 ano e meio eu morei em cidades muito pequenas, né, no interior. Então era o Japão antigo, era o Japão que eu via nos filmes do Ozu. E eu convivi com muitas pessoas mais velhas que eu. Então era muito impactante pra mim ver aquelas pessoas terem tanto amor à vida e tantas coisas incríveis e serem tão maravilhosas, vivendo numa simplicidade absurda, assim, sabe? Eu sempre fiquei pensando nisso. Nossa, eu queria ir pro sertão do Ceará pra ver se eu vejo, porque minha mãe é cearense. Eu queria ver se o que eu tô sentindo aqui no interior do Japão, eu sentiria lá, sabe? Nessa simplicidade da vida. Me encanta o quanto você pode ser feliz com tão pouco. Porque eu cresci numa sociedade cosmopolita, no centro de São Paulo, que te exige, te cobra o tempo todo. A gente vive num consumismo desenfreado e num avanço tecnológico. É muito louco pra mim pensar que na minha infância não existia WhatsApp, não existia Facebook, porque parece que pra mim o mundo só existe, sei lá, às vezes eu paro só pra pensar nisso. Eu falo, gente, que loucura! Se o meu celular morre, eu fico 1 semana em depressão profunda. Eu falo, meu celular morreu, a minha vida acabou. Ô, Julia, sabe que tem uma coisa interessante disso que você tá falando, que enquanto você tava falando me veio assim na cabeça, que também existe uma questão, como você tá falando, né, da simplicidade e tal, que também vai um pouco de contramão justamente com tudo que você já viveu, né, o que uma mulher trans vive, porque é uma vida complexa de desafios diários e tal. Então esse seu olhar pro simples é muito encantador, assim. Não, porque quando você é uma mulher trans, sério, é tudo diferente, assim. É tudo muito... É fucking crazy mesmo. Porque eu praticamente passei a minha vida inteira me sentindo John Hurt no Homem-Elefante, sabe? Eu chego nos lugares e todo mundo olha pra mim e fica com cara assim de what the fuck? E eu penso, gente, eu tô cagada, eu tô suja. O que tá acontecendo? Porque olham pro corpo trans como se fosse uma grande aberração, assim. E é muito louco isso, porque nós não somos. E mesmo que nós fôssemos o John Hurt, o Homem-Elefante, eu acho que você não pode olhar pro outro ser humano dessa maneira, dessa forma. Sempre me chocou muito a forma como eu era recebida nos lugares, vista. E todo esse avanço tecnológico vai em contramão com comportamento dos seres humanos, sabe? De que adianta a gente ter, sei lá, essa porra de celulares, assim, super fucking crazy, super incríveis,
se o cara que tá manuseando isso é um bosta que vota no Bolsonaro, que é, sabe, tem simpatia com o neonazismo, e aí eu fico muito louca com isso, porque eu lembro da minha infância, de quando eu não sofria por não ter um celular, porque isso ainda não existia, e quando não existia era tudo muito mais simples. Então, para eu brincar com uma criança, ou para eu assistir um filme, ou para eu ter qualquer informação a respeito de cinema, eu tinha que juntar umas moedas e esperar todo dia 30, 28, para ir na banca de jornal comprar a revista 7. Então isso pra mim faz aquela expectativa de a próxima edição da revista 7 vai falar sobre Willow na Terra da Magia. O Deu, preciso dessa revista. Então, esse acesso à informação, a coisa do cinema, tá muito mais acessível, tudo, a informação tá muito mais acessível, mas também tá tornando os seres humanos muito preguiçosos, porque a gente não faz mais algumas coisas que a gente fazia antes. Sim. Em relação a ser uma mulher trans, toda essa tecnologia não me serviu pra nada, assim, porque, cara, eu ainda não consigo ter o corpo que eu gostaria de ter através da tecnologia. É mais ou menos assim, a transexualidade, ela é muito complexa, não é fácil ser uma, já disse isso, só para que não se esqueçam, não é fácil ser uma mulher transexual no Brasil, não é no mundo todo, mas no Brasil é babado e confusão. E ser uma mulher transexual no audiovisual é uma coisa bacana, eu tô sentindo que tem um movimento crescendo, tá tomando força, mas ainda é um lugar muito machista, muito dominado por corpos cis. Sim. Então, a pressão que a gente sofre, as cobranças que nós fazemos a nós mesmas em relação à nossa aparência, à nossa qualificação, ao nosso trabalho, é redobrada. Exato. E isso, às vezes, é muito difícil de lidar, porque gera depressão e outras coisas. Então, quando eu falo de simplicidade, de que eu quero criar um cinema que seja muito simples, nas histórias que eu quero escrever e contar, é porque eu tenho buscado isso na minha vida, assim, a simplicidade. E com essa vontade, porque também eu não quero usar o cinema como uma ferramenta de militância. Eu quero fazer a minha militância da minha maneira. Então eu penso muito na naturalização do corpo trans. Então quando eu penso em cinema, eu penso assim, cara, eu vou escrever um roteiro em que a protagonista seja uma mina trans. A transexualidade dela não é o assunto do filme. O assunto do filme é que ela tá apaixonada pelo boy, e o boy é mega milionário, e o boy vai enfrentar uma alta sociedade para apresentar esse corpo trans dentro dessa sociedade, ponto. Sabe, eu às vezes fico falando em debates o quanto é importante que se crie uma Pretty Woman trans, entende? Sim, verdade. É preciso que histórias como Uma Linda Mulher, que é uma história tão simples, porque é um filme da Disney. É um filme da Disney. A Julia Roberts fala muito isso nas entrevistas. Eu topei porque era um filme da Disney, porque o primeiro tratamento de Pretty Woman era um filme sombrio, difícil, complicado, cheio de questões. E aí a Disney foi depurando, até transformar, sabe, no docinho que é o Pretty Woman. E as pessoas amaram e foram ao cinema. E por que não um corpo trans no lugar da Julia Roberts, sabe? Por que não um corpo trans no lugar do Richard Gere? E aí eu quero naturalizar os nossos corpos para que a nossa questão, o nosso gênero não seja um assunto. Porque o que tem muito no cinema hoje, quando se fala em transexualidade, é bizarro. É uma exploração da transexualidade, do tema, tão sórdida para mim, tão doente, que eu falo, gente, vocês estão perpetuando o preconceito, vocês não se dão conta. E aí todo mundo, tem muita gente que tem feito uns filmes aí, dito assim, pô, mas eu fiz um filme, chamei uma mulher trans, o filme fala sobre transexualidade, ela foi super bem tratada no set, o filme é bonitinho, por que ela tá chorando? E por que ela tá reclamando? E por que a Júlia tá criticando? Aí eu falo pra pessoa, cara, porque você tá perpetuando o olhar cis, normativo, preconceituoso, e isso não é o que eu tô propondo, isso não é o que a gente quer. Eu não quero que vocês fiquem contando histórias em que eu pareço uma pessoa normal, porque quando você trata da transexualidade, esmiuçando todo o processo de transição, e aí no final, como esse último filme da Netflix, o tal do Girl, a menina se mutila, vai pro hospital e termina ela rindo numa cama de hospital com o pau todo dilacerado. Aí eu falo, what? E ela ri, ela termina o filme rindo, assim, tipo... E eu pensando, gente, ela tá sem saco, ela deve estar com o pau todo esfolado, eu nem quero imaginar como que tá o pau dessa criatura, e ela tá rindo, as pessoas estão achando que isso é transexualidade. Eu não passo por isso, por exemplo. Tem muitas mulheres trans que não passam por essa questão, em que a disforia não chega nesse ponto. Não existe essa problematização do pênis.
pênis. Então é muito difícil quando você percebe que estão contando histórias que é para as pessoas vocês falarem assim, nossa, que loucura, você viu que filme muito louco, nossa, a menina cortou o pau, caralho. E aí fica só nesse lugar de exotismo, entende? Sim, Olha verdade. que situação que nós nunca viveremos, nunca saberemos como é, mas a gente imagina que seja muito louca. Quando eu assisto, por exemplo, um filme do Tarantino, Pulp Fiction, eu sinto falta de uma mulher trans ali na história. E aí eu penso, tudo bem, existe espaço para todo tipo de cinema, tudo bem o Tarantino querer contar essas histórias e não ter uma pegada LGBT, uma personagem complexidade com subjetividade, tudo bem, existe muito cinema, mas não é justo que as grandes produtoras se proponham a fazer, a pagar por isso, seja só esse cinema que sai da cabeça de uma pessoa cis, entende? Sim, sem Que dúvida. propõe esse lugar de exotismo, de vejam a próxima atração do Cirque du Soleil, entende? Exatamente. Esse também não é um pouco assim de um processo quase que, a gente pode até dizer, evolutivo, no sentido assim, a gente tá mostrando essa transexualidade nas telas, com personagens e tal, mesmo vindo de diretores cis e tal, ao passo que ao você introduzir esse assunto e as pessoas terem mais contato e talvez diminuir o preconceito, você acaba abrindo portas para que mais para frente a gente tenha mais diretoras trans e tal. Você acha que é um processo evolutivo ou não? Isso daí, na verdade, acaba mais prejudicando a imagem trans do que realmente colaborando, né, para essa evolução. Cara, eu penso assim, a gente está no momento, eu digo para as pessoas que nós estamos no momento de collabs. Então todo mundo cis que está com poder nas mãos e quer ser parceiro, quer ser simpatizante à causa, eles procuram as pessoas trans e dizem assim, vamos fazer um filme, vamos. Então, quero dar visibilidade para a questão trans, lá. Algumas pessoas têm a sensibilidade de darem oportunidade para roteiristas trans, para pessoas trans, escreverem as suas histórias, contarem as histórias do seu ponto de vista. Outras pessoas não, mas o que elas proporcionam pra gente é empregabilidade. Então isso é legal, porque é legal você ter dinheiro pra pagar o aluguel no fim do mês, pra você comprar o seu hormônio, pra você comprar o batom, pra você comprar calcinha, porque calcinha é cara, as coisas de mulheres são caras. Então assim, legal que vocês estão me dando emprego pra eu comprar uma calcinha. Muito legal, agradeço muito. É uma ótima collab. Só que a vida não é só collab. Eu não quero só ter dinheiro pra pagar o meu aluguel e pra eu voltar pra casa e eu olhar pra porra do Netflix, salas de cinema, videolocadoras, whatever. Eu não quero olhar para esses lugares e me ver só como uma colaboradora. Eu não quero construir uma história no cinema que me dê esse papel de que eu estou auxiliando pessoas cis a contarem as minhas histórias, as histórias da minha população. Eu quero poder contar as histórias com o meu ponto de vista. Por exemplo, o longa que eu tô escrevendo agora, ele é totalmente cis, não tem uma personagem trans. E eu optei por isso porque eu decidi que eu queria contar uma história do meu ponto de vista de mulher trans sobre uma família de mulheres cis. Porque já que os homens cis, as mulheres cis, passaram todos esses anos contando histórias sobre o meu corpo, por que eu não posso contar uma história sobre o corpo delas? Tá certo. Entende? Perfeito, Eu acho que nessa questão de empregabilidade é muito bacana, todas essas collabs que têm surgido, as oportunidades. Eu recentemente recebi um roteiro de uma coisa pavorosa, assim, cheia de situações clichês, nossa, dava vontade de chamar o roteirista aqui em casa e falar assim, bicha, sente, vamos conversar. Porque a coisa era feia, era um nível hard, assim, eu falei, não. E se essa pessoa for hétero, pra mim, vou chamá-la de bicha do mesmo jeito. Não, e aí eu comecei a ler e achei muito pesado e eu declinei. Eu disse assim, olha, não vai rolar e não sei o quê. Claro que eu declinei com o cu na mão, porque eu pensei, eu tô abrindo mão de um cachê que vai pagar o meu aluguel 2 meses, mas eu não tenho como fazer isso. Vai contra todo o discurso que eu tô abraçando e que eu acredito. Vai contra quem eu sou. Então eu vou me foder 2 meses, mas eu vou ficar tranquila, sabe? Eu não vou perpetuar a minha imagem fazendo uma travesti de rua que fala nha, 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 e que termina o filme numa vala com o corpo seminu. Sabe? Porque é isso que as pessoas criam ainda. Vamos contar uma história de uma menina meio baseada na Dandara e lá. Cara, deixa que a história da Dandara a gente conta.
a gente cuida, sabe? Seja mais legal, quer produzir um filme pra mim? Por que as pessoas me convidam dessa forma? Por que as pessoas não convidam outros artistas trans assim? Ó, a gente quer fazer uma collab com você. Ah, bacana, qual é a proposta? A gente vai bancar a porra do que vocês tiverem fazer, assim. Por que não pode ser assim? Mas verdade. Não, é sempre assim. Eu quero contar uma história pra abraçar a causa de vocês. É sempre esse protagonismo cis que eles não abrem mão desse privilégio de protagonistas. Não abrem mão, assim. Eu não tenho. Eu queria conhecer uma produtora que viesse na minha casa e dissesse assim: Júlia, eu vou bancar o teu filme porque eu quero produzir, porque eu acredito em você e na história que você quer contar. Não tem. Agora, na minha porta, dia sim, dia não, bate gente dizendo assim: eu queria contar a história de uma travesti dos Alpes suíços que cai no Brasil e lá. Entende? É sempre esse tipo de situação. Sim, entendi. Isso é foda, isso é complicado. Então eu penso que não tem essa de o que está sendo feito hoje pelas pessoas cis prejudica o rolê trans. Não prejudica. Ele só não conta a verdade. Ele só não é legal nesse sentido, mas não prejudica, porque tá nos dando trabalho. Entendi. Então, pela empregabilidade, ok, mas vamos mudar essa chave, assim. Vamos colocar as pessoas trans para contarem as suas histórias. Falta dar um passo a mais, né? Falta dar um passo a mais, porque, por exemplo, as Wachowski, elas só conseguiram, eu tenho absoluta certeza, eu não as conheço, adoraria conhecê-las, mas eu fico analisando a carreira delas, eu penso assim, cara, imagina se as Wachowski tivessem se assumido na época de Matrix, do primeiro. Elas teriam se fudido muito, elas não teriam feito filme. Se elas tivessem se assumido no Reload, teriam dito assim pra ela: amor, acaba aqui. Mas aí elas foram, sabe, levando e construindo aquele império, porque devem ser podres de ricas. E ela falou assim: amiga, agora a gente pode se assumir, mano, porque agora a gente tem a gente tem dinheirinho pra comprar os nossos hormônios, pra pagar as nossas cirurgias, então vamos nos assumir. Mas de lá pra cá, o hype em torno do nome delas diminuiu muito. Ninguém fala das Wachowski. É muito difícil. Esses dias eu percebi numa roda de conversa com pessoas cis, inclusive homens cis, héteros, dizendo assim: porra, mas você viu que louco? Aqueles caras do Matrix viraram travesti. Tipo, mas Matrix não era o seu filho favorito, gato? Não, nunca foi, não. E a pessoa tinha uma porra de um pôster do Matrix no quarto dela. Quer dizer, só pelo fato da Lana, das Wachowski terem se assumido, o moleque foi lá e tirou o pôster e nega de pé junto que não é fã do Neo, que não é fã do filme. Aí eu falo, gente, olha como a transfobia é pesada, porque é isso, o moleque podia dizer assim, é que nem Legião Urbana. Eu tenho vários amigos que amavam o Renato Russo antes dele se assumir. Ele se assumiu e começou a fazer parada gay, falar um monte de coisas a favor das bichas e tal. Pronto. Aí todo mundo enfia assim a cara no cu e fica, não, porque o Renato Russo nunca foi meu, não, nunca foi muito fã. Acho legal, assim, mas também nunca toquei violão nas rodinhas. Só 3 acordes, né? Que todo mundo. E fica chachando, falando que a música só tinha isso e só tinha aquilo. Entende? O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo. Isso tem que acabar. Basta. Só assim podemos nos redimir. E quanto à questão de atrizes ou atores, em alguns casos, né, cis que fazem personagens trans, quanto isso incomoda ou não, né? Não sou contra, não me incomoda. Não? Tá. Só me incomoda quando eu percebo, porque assim, eu sou atriz. Então, cara, é muita discrepância eu dizer pra você assim, nossa, me incomoda muito ver uma pessoa cis fazendo uma mulher trans, porque eu tenho, por exemplo, vontade de fazer personagens de mulheres cis. Recentemente eu fiz um filme com a Maria Clara Escobar, que eu sou uma mãe, que eu sou uma mulher cis, mãe de um moleque. Então, assim, pra mim, esse rolê não tem que ser proibido e o caralho. O que tem que ser é pensado, é conversado. É assim, nós estamos pleiteando um lugar, uma naturalização dos nossos corpos. Nós estamos pleiteando mais espaço no audiovisual. Então, poderia você, Carolina Ferraz, abrir mão do seu personagem, do seu protagonismo, para uma mulher trans como a Carol Marra, que foi o seu step no filme? Que a presença da Carol Marra no filme só existe para dar credibilidade à atuação da Carolina Ferraz, na Glória e a Graça. Então, o que eu penso? Eu penso que hoje a gente tem que entender que é um momento
politicamente falando, de representatividade trans. Então, é importante que as pessoas cis abram mão dos seus privilégios e digam assim, não, eu não vou fazer esse filme porque eu quero que uma pessoa trans faça. Porque é importante para ela se colocar no mercado, entende? A Scarlett Johansson acabou de recusar um papel incrível, num filme incrível, em que ela faria um homem trans, porque ela entendeu a porra da questão de representatividade. Por que é difícil as coisas acontecerem aqui também? Agora, na novela das 8, tem uma menina trans, tem a Glamour Garcia. Eu fico muito feliz que ela esteja lá, mas quando eu vejo as poucas coisas que eu vi, ela tá ali para ser o humor, para ser o alívio cômico, sabe? E o tesão reprimido dos homens. Então a maioria dos pais de família estão em casa, de pau duro do lado da mulher, olhando a Glamour atuar e pensando assim, nossa, que tesão, nossa, comia muito, nossa, fazia isso e aquilo com ela. Mas ao mesmo tempo que eles estão pensando tudo isso, eles estão dizendo assim pra esposa, pra ficar bem na fita, olha, é travesti. Olha, nem parece homem essa porra, mas falta duro. Se a mulher pegar na calça dele, vai sentir o volume. Cara, que foda isso. E aí, o que acontece? Não colocam a Glamour Garcia pra ser a protagonista, por exemplo. Por que não chamam a Glamour pra fazer o papel da Isabelle Drummond na novela das 7? A heroína da história. Não querem colocar a gente como protagonismo das 8? Tudo bem, ok. Mas dá um protagonismo pra gente na novela das 7, na novela das 6, entendeu? Que, tipo, já é um hype, já é um avanço. Lá nos Estados Unidos, a gente tem o Ryan Murphy, que criou a série Pose, que é protagonizada por pessoas trans, contando suas histórias. E não é um sucesso de audiência, porque a gente tá vivendo na era Trump lá, que é uma merda. Existe a representatividade, a gente tá feliz porque tá lá, as manas americanas, gringas, no seu protagonismo. Agora aqui não, aqui fica essa putaria de só colocarem a gente pra ser a comédia. Ainda é muito estereotipado. E tem a questão dos corpos também. Porque assim, se você é uma mulher trans gostosa, eu não digo que o mundo se abre, porque não é bem assim. Mas a verdade é que, assim, a sociedade hoje, ela aceita o corpo trans desde que seja uma mina muito gostosa. A mulher, falando de mulheres trans, não vou falar de homens trans, mas de mulheres trans. A sociedade só assimila a gente na TV se a gente for gostosa. Eu cansei de fazer testes em que eu não passava porque eu tinha o corpo não desejável, porque eles imaginam que seja uma mulher trans. Porque se você não chegar minimamente próximo do que uma Roberta Close foi, você não é ninguém. Aí eu falava, porra, porque assim, no meu projeto de vida, na minha adolescência, eu queria ser a Cláudia Raia. Então eu me entuchei. Olha, mas eu virei a Cláudia Gimenez, e agora? Como lidar? Eu só tenho esse corpo, gente. Então vocês têm que aceitar o corpo que eu tenho. Mas a vida não é assim, né? Então, passa por isso. A gente já viu algum protagonismo de homem cis gordo? Nunca tem um cara gordo, gostoso, fazendo o protagonista da novela. É sempre o Giannichini, com aquela masculinidade duvidosa, é sempre fulano e cicrano, mas nunca tem um gordo gostoso lá fazendo o protagonismo. Então, assim, a gente tá vivendo numa sociedade tão complicada que a gente não só tem que discutir a questão de gênero, como a gente tem que discutir a questão de corpos. Porque essa pouca diversidade de corpos, assim, e essa manutenção, essa perpetuação do corpo perfeito, do que é considerado normal, é muito claustrofóbica, assim. Eu fico horrorizada. Eu não vejo, por exemplo, pessoas negras, retintas, protagonizando nada. Isso pra mim é um problema, porque a gente vive num país de maioria negra, sabe? Não tem. Se não for a Thaís Araújo, que eles consideram uma negritude aceitável, porque ela é mais clarinha, não tem outra, sabe? Então, assim, tudo tá errado, sabe? E aí o meu corpo trans, ele existindo nesse universo, a gente tá numa luta muito fodida, assim. Porque se eu chegar na porra da Globo pra fazer um teste e eu não tiver muito bem maquiada, se eu não tiver feito um laser na minha cara pra esconder um chuchu, pra eu não ter aquele azulão de depois que você faz a barba, sabe? Fodeu. Porque todo mundo vai falar assim, olha, não dá pra chamar ela pro papel, porque, você não tá vendo azulão na cara dela? Gente, como assim? Mas e aí, cara? É a natureza. Quantas mulheres de bigode a gente não teve que conviver e aceitar no mundo? Exatamente. E é interessante como eu tô pensando aqui eu acho que assim, o simples fato de pessoas trans estarem indo lá, batalhando pra fazer o filme, pra fazer tudo, já é uma forma de resistência, né? E a arte sempre foi um espaço de resistência, né? E de quebrar paradigmas, de questionamento, ou de pelo menos questionar, ou de pelo menos tentar, né? E eu acho muito louco como que no seu trabalho, no que você quer fazer, né? Enfim, no seu próximo filme, tudo, você tá sempre... São várias resistências, né? É a resistência pelo simples fato de você
você existir e ir lá trabalhar pra caramba, a resistência de questionar os corpos, a resistência política num país como hoje de se fazer um filme assim, ou de se propor esses debates e essas questões e esses pontos de vista que não sejam esse padrão que a gente tá tão acostumado, né? Eu acho que você acha que em algum momento você tem que escolher essas resistências e falar, não, pera, deixa eu focar nisso aqui, porque se eu pensar em tudo, eu vou enlouquecer, ou dá pra pensar como uma resistência múltipla, no sentido de... Quando eu apresentava o roteiro do T42 pra algumas pessoas, elas diziam assim pra mim, Ju, adorei o roteiro, tá bonitinho e tal. E aí algumas pessoas até olhavam pra mim, juro, era uma reação assim de, meu Deus, como se eu não soubesse ler e escrever. A pessoa ficava assim, nossa, foi você mesmo? E eu ficava, oi? Porque imaginar, essas pessoas deviam imaginar que elas iam ler um roteiro, que elas iam ler o seguinte diálogo. E aí, Mona, tá boa? Tô boa. E você? Ai, não sei, então ó. Ai, Mona, não sei o que lá. Acho que elas iam pensar que era isso. Como não era isso, elas ficaram surpresas. Elas fizeram um cara pra mim, tipo, meu Deus, a Júlia sabe ler e escrever, tô chocada. E aí, quando eu cheguei numa produtora, o cara virou pra mim e falou assim, ô Ju, adorei, olha que bacana, você realmente sabe escrever, nossa. E eu assim, fazendo cara de egípcia, porque nessas horas a gente tem que engolir as nossas questões políticas. E eu odeio fazer a diplomata, sabe? A menina da ONU, porque às vezes dá vontade de virar pra pessoa e falar assim, cara, vai tomar no seu cu, você é louco, tipo... Olha o que você tá construindo. Aí o cara questionou pra mim a questão dos corpos. Ele falou assim, então, quem você pensou pra fazer a personagem? Porque na real, o T42 era um filme que era exatamente o que eu falo no Lembro Mais dos Corpos. Era um homem, 50 e poucos anos, uma mulher, de 40 e poucos anos, e uma mulher trans, de 40 e poucos anos. Toda a história girava em torno... Sabe o Bukowski? Sim. Era mais ou menos assim. Era o Bukowski entre comer uma mulher trans e uma mulher cis. Ponto. E aí, tipo, quando eu apresentava esse roteiro, óbvio que eu não tinha essa referência de Bukowski. Eu falava pras pessoas assim, é uma história de um homem maduro, tendo uma crise, porque é uma história de um cineasta. E eu sempre pensava assim, num bem hétero, né? Um bem cis. Tipo o Bergman. O Bergman, nossa, ele tava com a Liv Ullmann, mas agora ele quer a Roberta Close. Ficava todo mundo muito fascinado, assim, nossa, que louco, você imaginar o Bergman comendo a Roberta Close, que loucura. Mas é óbvio que não era isso. E aí eu dizia pras pessoas assim, então, você gostou do meu roteiro? Gostei. Só que, Ju, pro personagem da Isabela, a gente tem que chamar uma atriz trans bem gostosa. E não tem. Juro, as pessoas falavam isso pra mim. Esse produtor, ele foi muito enfático. Ele disse assim, tem que ser uma mina bem gostosa. Deixa eu pensar aqui, porra, não tem. Eu falei assim, como não tem? Aí ele falou assim, não tem. Mas se não tiver, a gente arruma. A gente ensina elas a atuarem. Porque o que não falta é travesti gostosa. Quer dizer, o imaginário dele, desse homem cis, puta, travesti, tem aos montes. Gostosa, do jeito que ele imaginava. Agora, a atriz, pessoas que pudessem ter um pouco, enfim, não tem. E isso foi me chocando, sabe? Eu falei assim, cara, primeiro que eu já tô com esse problema dos corpos. Já tô chateada com essa história de subestimar as mulheres trans e as travestis, achando que nenhuma de nós tem qualificação pra ser atriz. Exato. Já são coisas que eu acho extremamente escrotas. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, sou eu que vou fazer a personagem da Isabela. Aí ele me olhou com uma cara assim de tipo, meu, você é louca, você quer ser o Corine do rolê, tipo, você quer fazer um filme tipo Gumo, com pessoas bizarras? Nossa, do jeito que ele falou, parecia que eu tava escalando, sei lá, a Cat Bates pra fazer uma gostosa, entende? Aí eu falei, gente, pera, tem alguma coisa errada nesse discurso, preciso pensar a respeito. Aí eu cheguei em casa e fiquei muito puta, eu falei, por que as pessoas pensam que nós, que não somos padrão, não temos o direito de sermos protagonistas de amor? Por que a gente tem sempre que ficar nesse lugar da psicopata de Bates, no Louco Obsessão? Por que a gente tem que sempre que ser o alívio cômico dos filmes? E aí eu comecei a assistir um monte de filmes pensando só em analisar os corpos. E eu vi que é quase um genocídio, sabe? Eu fico pensando na autoestima das pessoas. A minha, por exemplo, foi destruída. Eu sempre pensei, eu nunca vou chegar a ser a Nicole Kidman. Então, pra mim, não tinha outro lugar. E eu passei a minha vida toda bebendo e ficando louca e fumando e não sei o quê, mal com a vida, porque eu nunca seria uma Nicole Kidman. E é injusto você condicionar o ser humano a ter uma expectativa em relação a si mesma
baseado em outro corpo que foi imposto pela sociedade, sabe? Não é justo um ser humano isso. Não é justo que os homens se sintam mal porque eles não são o Richard Gere, porque eles não são o Giannichini, porque eles não são o, sei lá, Cauã Raymond. E eu sei que existe uma galera, um grupo de homens, porque eu tenho muitos mais amigos homens do que amigas mulheres, que eles dizem pra mim, é verdade, Júlia, você tem razão. É foda não ser o Cauã Raymond hoje em dia. Porque as meninas criam uma projeção de que elas querem namorar a porra do Cauã Raymond. E não é uma questão só do corpo feminino, do corpo da mulher, é uma questão de todos os corpos. Só que você reconstruir essa autoestima e você abrir a mente das pessoas para que elas se enxerguem como elas são e se aceitem, é muito difícil. Então, a minha ideia de representatividade de corpos é que a gente pare de colocar na tela só esse padrão, essa perpetuação de padrão, porque isso tá matando as pessoas. A depressão não existe porque você não tem um celular. A depressão não existe só porque você não tem um poder aquisitivo para ser um consumista como a sociedade pede que você seja. A depressão, ela existe hoje porque as pessoas não se aceitam, não se relacionam como elas são. Todo mundo quer se projetar como o outro. Então todo mundo tá criando o seu homem virtual, a sua mulher virtual, sabe? Eu tenho amigos que ficam 2 horas no espelho pra tirar uma porra de uma foto, uma selfie, pra colocar no Instagram, pra chamar a atenção das meninas. Como eu tenho amigas que fazem a mesma coisa pra chamar a atenção dos homens. Exato. Entendeu? Então, assim, é muito difícil quando você não entende que se nós não fizermos essa mudança, ninguém fará. Exato. Então, a minha proposta hoje no cinema, e eu tenho dito isso pra muita gente, é: vamos trocar a chave. Porque é importante outros corpos. Assim. É a objetificação do ser humano, né? Exato. E aí, o filme dos Vingadores, eu vi o Thor gordo, eu fiquei com tesão. Eu falei, gente... Quando eu vi o Thor de barriga gordo, eu falei, tesão, absurdo. Para tudo, o filme tem que começar aqui. Eu quero um Thor gordo. É verdade. Exatamente. Bacana, entendeu? Você mudar a chave. Essa falsa representatividade que os corpos estão tendo, eu nem digo corpos, as classes, né? Porque todo mundo agora fala que tem um ator negro no seu filme, tem uma mulher negra no seu filme, tem um homem trans, uma mulher trans, mas repare nos corpos. Sim. É o corpo negro perfeito, é o corpo negro desejável, ou seja, todo mundo trabalha com a questão da libido. Então, se você coloca na tela uma atriz negra que homens brancos e negros vão ficar de pau duro, tá tudo certo. Se você coloca um homem negro que mulheres brancas e negras vão desejá-lo, tá tudo certo. Agora, se você puser qualquer coisa que fuja disso, desse padrão, você é rechaçado. Você não faz mais filmes. Mas ninguém problematiza, por exemplo, isso num debate, assim. As pessoas estão deixando a coisa correr. Ninguém acha incomum ou fora do normal só o Lázaro Ramos protagonizar filmes de atores negros no Brasil. Todo mundo acha ótimo. Mas e os outros corpos negros? Mas e a diversidade de corpos negros que existe no que se diz a homens, né? A protagonismo masculino? Eu fico horrorizada como as pessoas não se dão conta do quanto a objetificação ela acontece no cinema, especialmente no cinema, e a gente não pode mais permitir que isso aconteça. Sim, eu digo para as pessoas, se vocês querem me comparar ao cinema do Corine, eu prefiro estar com o Corine do que estar com esse cinema, sabe? Do Spielberg. Tadinho do Spielberg, ele objetifica tantas pessoas, mas só o que eu quero, sabe? Porque, cara, o Spielberg ele não objetifica ninguém, eu acho isso massa. Exatamente. É esse tipo de ideia que eu tenho, sabe? E eu acho que a gente tem que repensar o cinema que a gente está fazendo, começando pelos corpos que a gente está apresentando. O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo. Isso tem que acabar. Basta. Só assim podemos nos redimir. Queria só fazer 2 observações aqui. A primeira é a seguinte: convidar, né, as pessoas para irem assistir o Tea for Two, que é o filme aí da Júlia, que conta a história da Silvia, que é uma cineasta de meia idade em crise, né, com a sua vida, e na mesma noite em que ela é surpreendida pela visita de uma ex-esposa que a largou há alguns anos, a Silvia acaba conhecendo uma outra mulher que a fascina.
Esse é o filme da Júlia que entrou aí no circuito e tal. E a Júlia também foi roteirista e esteve aí no Lembro Mais dos Corvos, que é dirigido lá pelo Gustavo Vinagre e tal, que a gente falou aqui. E aí eu tenho duas perguntas para você sobre essas duas obras que você participou, Júlia. A primeira é a seguinte, no Tea for Two, por que esse nome? Tea for Two. Então, todo mundo me pergunta isso. Cara, é uma música que eu ouço assim desde criança. Uhum. E lá no Japão, eu nunca tinha tomado chá na minha vida. Era uma coisa muito louca, assim. E no Japão eu aprendi a tomar chá e aprendi a ter gosto por chás. Então eu queria que fosse uma personagem que tivesse fascínio por chá, adoração por chá. Uhum. Por conta da música também que eu ouvia muito e porque o cinema americano sempre foi a minha maior influência. Não tem como dizer o contrário. Eu amo o meu cineasta favorito na vida, é o Ozu. Mas, como toda criança brasileira, eu cresci vendo filmes americanos. É que eu achei interessante o título vir no inglês, né? E achei interessante também essa brincadeira do chá, né? De chá para dois e tal. Porque, pra mim, além de ter essa coisa do chá, que o chá ele é diferente do preparo tipo de um café e tal. Ele tem um ritual de preparo ali, principalmente na cultura japonesa. E a questão de ser para dois, eu achei também, assim, bem interessante com o seu filme, porque é quase que uma ironia também, né? Essa coisa de ser uma coisa para dois, né? Sim, mas também tinha uma piada, assim, como tem no filme, né? Eu queria muito que no cartaz o T fosse destacado, porque era Tea for Two. T de 3 para 2. Porque no roteiro original tinha toda uma questão da personagem da esposa também ficar atraída pela mulher trans, de rolar meio que uma insinuação de uma suruba, dos três entrarem numa homenagem. Tinha toda essa questão no filme. Mas como é pra Disney, censurada louca. Foi mais ou menos isso, assim. Eu queria que fosse uma brincadeira, tanto que as personagens que interessam fazem parte da vida da Silvia, é Isabel e Isabela. E eu faço a Isabela porque é uma mulher com algo a mais, né? Com a mais. Uhum. E eu achei lindo o final, assim, eu adorei vai ter um spoiler. Não pode estar spoiler. Não, mas é que eu achei lindo a ideia... Só fala que achou lindo o final, tá bom? Mas é que eu achei muito legal a ideia do café, né? Interessante isso, porque a primeira cena que eu escrevi foi o final. Que legal. E todos os meus filmes são assim. Nesse longo que eu tô escrevendo, eu comecei pelo final também. Agora eu tô me fudendo pra ir até o começo, porque você começa do final, você já sabe como você quer terminar, então você fala, já acabou, tá feito. Mas aí tem que fazer toda aquela, nossa, é um pesadelo. Mas é uma coisa boa, eu gosto. E daí no Lembro Mais dos Corvos, né, que daí você atua e tal, primeiro que eu fiquei muito surpreso por você conseguir ali segurar um filme que é um monólogo quase ali, né? Você e a câmera, como você falou, durante tanto tempo, porque o filme tem tudo pra, tipo, ser até as pessoas vão pensar, mas será que é só ela contando uma história, o que é ali e tal? E eu fiquei impressionado, assim, como o Gustavo, você, né, com o roteiro, amarra o filme de uma maneira que você não vê o tempo passar, você quer continuar escutando aquelas histórias e tal. E até quando a gente acabou de assistir o filme aqui, a gente falou, será que é biográfico? É biográfico e tal? Depois a gente foi ver que não é biográfico, né? Não é tudo, né? Tem muita coisa ele tem que foi mix inventada ali, e era isso que eu ia te perguntar também, o quanto do filme ele é biográfico com você, o quanto vocês quiseram fazer esse mix, né, para brincar um pouco e também abrir mais, né, o horizonte aí para outras histórias e tal. É que a história do Corvos, ela começou mais ou menos assim. O Gustavo, quando a gente se conheceu lá no Mix Brasil, no começo dos anos 2000, ele falava muito que queria ser cineasta. E eu dizia pra ele que eu tinha o mesmo sonho. Só que a diferença entre nós dois era de que ele é um homem cis, com muitas possibilidades, e eu era só uma mulher trans, já nos seus 20 e poucos anos, e ele era bem mais jovem que eu, e já sentindo um peso de uma vida e de que as coisas não seriam muito diferentes do que já eram, sabe? Eu não tinha essa perspectiva. Quer dizer, desde muito criança eu sonho com cinema, eu, sei lá, me imaginava em Cannes, no Oscar, no Globo de Ouro, nessa porra toda. Sempre vibrei muito isso, mas eu nunca achei que fosse acontecer de fato.
Porque eu sempre pensava, eu moro num país de terceiro mundo, aqui a gente é tratado pior que cachorro, porque cachorro ainda dá uma tigela de água e um pouco de ração, e pra gente não dão nada. Exato. E o Gustavo virou pra mim e falou assim: Júlia, no dia que eu fizer um filme, eu quero que o meu primeiro filme seja com você. No dia que eu me tornar cineasta, o primeiro filme que eu fizer vai ser com você. Só que ele foi pra Cuba, eu fui pro Japão, a gente se perdeu, a gente ficou uns 10 anos sem se falar, sem se ver, sem nenhum contato. E 10 anos é exagero, acho que foi menos, mas foi por aí, uns quase 10 anos. E aí, quando a gente se reencontrou, foi através do Facebook. Porque a vida é tão louca que a gente sempre morou muito próximo, mas a gente nunca se cruzou na rua. E aí, ele virou pra mim e falou assim: Ju, te encontrei, não acredito, já sou um cineasta, já fiz alguns filmes, fiz Nova Dubai, fiz o filme do Glauco Matoso, que me fugiu agora o título. Enfim, fiz alguns filmes, ganhei alguns prêmios, eu quero fazer um filme com você. Aí a gente começou com um curta, que é Os Cuidados, que é um título longuíssimo, eu tô só dando o primeiro nome, a primeira palavra do filme, mas é um título bem longo, que eu também não me lembro agora. E dali a gente começou a fazer curtas-metragens, um atrás do outro. A gente fez uns 4. E aí um dia ele virou pra mim e falou assim: eu acho que eu tô pronto pra fazer o meu primeiro longa. E o meu primeiro longa, como eu havia prometido, será com você. E eu fiquei me cagando inteira, porque eu pensei, cara, um filme sobre mim seria como? E aí a gente pensou em mil coisas. Na minha cabeça eu ficava imaginando a Daniele Suzuki me interpretando. Eu falava assim: nossa, vai ser sobre a minha vida? Então põe a porra da Daniele Suzuki lá pra eu ficar bem na fita, pra eu ficar bonita. Vamos fazer uma coisa bacana. Se não, Ju, é você contando a sua vida. Aí eu falei assim: nossa, tá, então. Tanto o Gustavo quanto eu, a gente ama o Coutinho, né? Uhum. Então eu falava: ai, vai ser tipo jogo de cena, não acredito. Gente, que incrível, lá. Ele falou: vai ser tipo jogo de cena e, enfim. A gente sentou, escreveu o roteiro e nós filmamos em uma noite. Porque o Gustavo queria que fosse um filme que não tivesse segundo take, que fosse uma experimentação de um material cru. Né? Uhum. Então, por exemplo, tem coisas no filme que eu implorava pra ele: vamos fazer de novo. Ele falava: não, Ju, tem que ser assim, cru. Do jeito que ficou, vai ser. Então foram 12 horas. A gente começou a filmar às 8 da noite. A gente terminou às 8 da manhã. Cara. Eu tava bêbada de trançar as pernas, assim, eu não via nada na minha frente, aquele passarinho não é meu. No filme tem que parecer que eu amo muito aquele passarinho, mas quando ela subia em cima de mim, eu queria morrer. Eu falava assim: vai furar meu olho, socorro. Eu entrava num pânico. E aí no filme as pessoas falam: ai, que linda a sua relação com a nuvem, Ju. E eu falo: gente, vocês não imaginam quanto eu odeio coisas com patos andando em cima do meu corpo. Eu fico muito nervosa. Faz sentido. E aí eu acho que eu merecia muitos prêmios só por aquela cena que a passarinha sobe em cima de mim. Eu imagino o pânico que eu tava. E eu tô com cara de sublime, de menina meiga. Sim. Que eu falo: tem que ganhar um Oscar só por essa cena. Tinha que ser assim: Ju, palma de orelha sua, fudeu. E me convence tanto quanto você de que você ama passarinho. Qualquer outro tipo de bicho. E aí a gente filmou tudo em uma noite. E pra mim a genialidade do filme tá na montagem do Rodrigo Carneiro, porque ele conseguiu pegar os highlights da noite, assim. Sim. E foi uma noite louca, a gente ficou falando muita merda. Teve um momento que falava merda, assim, ele filmando. Mas os diálogos todos não eram roteirizados, então foi brotando histórias ali que vocês foram bolando na hora. O roteiro ele foi escrito assim, a gente fez uma escaleta juntos, de assuntos sobre a minha vida que ele achava interessantes. Então ele queria começar pelo abuso. E aí foi uma questão, porque a gente ficou muito tempo falando sobre isso, porque eu nunca foi um assunto tabu pra mim, mas eu também não queria que as pessoas me interpretassem mal, sabe? Como eu digo no filme. Eu queria que achassem que eu tô passando pano pra pedófilo. Mas nunca foi uma questão que, enfim, eu me vitimizasse ou coisa assim. Então ele começou pelo abuso, a gente foi passando por umas coisas, aí num determinado momento das filmagens, eu comecei a sentir que eu precisava me proteger de alguma maneira, porque eu sabia que eu não poderia envolver outras pessoas nisso. Então tem histórias ali que eu conto que são reais, mas eu tinha que mudá-las um pouco para não comprometer algumas pessoas, né? Outras pessoas envolvidas nas histórias. Eu tinha essa preocupação. Mas, surpreendente, quando a gente terminou de filmar, eu tava no Uber com o Rodrigo Carneiro, que é o montador e produtor do filme. Aí eu virei pra ele e falei assim: vamos fazer tudo de novo, tá horrível, tá muito ruim, nossa, eu tô péssima.
Aí ele falou assim, eu acho que a gente vai ter que refilmar muita coisa. E aí aquilo já me deixou no chão. Falei, puta, fudeu. E perda de tempo, meu Deus, 12 horas filmando. Porque a cara do Rodrigo era de que eu tinha feito uma merda tão grande. Ia ser um fracasso. Assim. E aí na montagem ele resolveu tudo. Ele colocou os highlights, os momentos mais incríveis. E foi ajustando as coisas. E tem gente tão louca, que é tão detalhista, que tem gente que percebe que tem cenas que a garrafa de vinho tá mais cheia, mais pro fim, e no começo tá mais vazia. Eu falo, gente, como assim? Vocês são loucos? Como é que vocês ficam reparando nesse tipo de detalhe? E aí ele montou de uma forma que ficou muito fácil de assistir. Mas eu confesso pra você que toda vez que o filme é exibido, eu sempre acho que as pessoas vão levantar nos 5 primeiros minutos. Quando ele passou a primeira vez em Tiradentes, a tenda principal do festival estava lotada. E aí eu me sentei num lugar que eu pensei, eu não quero ver as pessoas se levantando, porque eu sei que muitas vão se levantar e esse cinema vai ficar vazio. E vai ser uma humilhação histórica no festival, tipo. E aí, surpreendentemente, não, todo mundo ficou. E o filme foi muito aplaudido e a gente ganhou já no mundo todo, assim. Em todos os festivais internacionais que tem passado, a gente tem ganhado prêmios. Então a gente já tem 8 prêmios. E é surpreendente, assim. Eu fico de cara quando eu vejo que as pessoas chegam até o final, porque eu falo, gente, é impressionante, assim. Eu acho, sei lá, eu fico surpresa ainda. Talvez seja por essa questão de autoestima que eu falei no começo, assim. Nós mulheres trans, a gente não é educada, a gente não é preparada para a vida como as mulheres cis. Sim. Então, não nos ensinam que nós temos que ter autoestima e acreditarmos em nós. Sempre nos dizem que, olha, você não é isso que você está pensando, você é louca, você não é bonita. Sempre você não é. Nunca é o você é. Todo lugar que eu vou, eu fico estarrecida quando eu vejo que a plateia tá lá interessada e não sai, não levanta e não vai embora. Eu fico extremamente emocionado. Assim, é uma coisa maluca. E o Tifartu é a mesma coisa, assim, porque no Tifartu eu sou bem sincera, assim. Todo lugar que eu apresento o filme eu falo, gente, perdoem a minha péssima atuação. Eu me sinto a marca nasprona ever no filme. Eu e Pia Zadora somos as piores atrizes do mundo, da existência. Mas era importante a questão da representatividade, porque eu tinha que fazer esse papel. Sim. Por conta do meu corpo, assim. Poderia ter escolhido uma menina, um dia me perguntou num festival, por que você não chamou uma outra atriz trans pra fazer o filme? Eu falei, porque nenhuma tem o meu corpo, meu amor. Todas são gostosas, todas são incríveis. E eu precisava de um corpo que não fosse padrão, eu precisava de um corpo que tivesse, sim, questões. Ai, menina, ficou tão sem graça porque ela não sabia o que falar. Porque eu falei assim, é isso, gata. Tipo, a gente tem que entender que pessoas que não têm o corpo padrão também gozam, também têm afetividade, subjetividade, querem fazer coisas e tal. E aí eu lembro mais dos Corvos, eu falo muito sobre isso, né? Sobre essa questão do corpo, do quanto a hormonização me prejudicou, do quanto ela foi complicada, porque, enfim, me causou vários problemas de saúde. Foi uma questão simples de lidar, né? Júlia, a gente ficou impressionado com o seu talento, tanto na direção quanto na interpretação ali. Vimos os 2 filmes, gostamos muito. Eu convido aqui, né, nossos ouvintes, para quem puder ir assistir ao filme, por vários motivos. Por ser filme brasileiro, por ser filme da Júlia, por ser filme que vai contra muitos paradigmas e tal, por ser filme que vai abrir sua cabeça para tantas outras coisas, né? Você refletir em outras coisas e tal. Então eu acho que, cara, tem motivos e mais motivos para você ir ao cinema assistir e colaborar, né? Porque o cinema brasileiro também ganha em espectadores. Aliás, acho que tem que ficar de olho onde que vai ter exibição. Não sei se ele ainda tá exibindo, Júlia, se tá em alguma plataforma. Ele tá mais em cartaz. O Corvus estava até agora há pouco no MUBI, que é uma plataforma, mas o Tifartu ele vai passar agora no Kinofórum, que é um festival de curtas-metragens aqui de São Paulo. Então, fiquem de olho nas datas. Não tenho a data exata, mas é no Kinofórum, no Festival de Curtas de São Paulo, ele vai passar. Só pra deixar claro, então, pra quem tá ouvindo o podcast, os filmes vão ter exibições e em breve vão estar em plataformas e tal, então pra ficar de olho, né? Sim. E também caso alguém, enfim, pra quem tá ouvindo o podcast agora, e se você assistiu, comente também o que achou, sua opinião sobre os filmes, os 2, né?
Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento pra gente dar aquelas dicas pros nossos ouvintes, né? Para aquele momento quentinho, aquele momento, né, de os nossos ouvintes pegarem a sua caderneta, seu bloco de notas, seu celular, anotar aquelas dicas que a gente vai dar aqui. Afinal de contas, tem muita coisa bacana pra vir. Dessa vez eu vou começar só com... Não tenho 2 dicas hoje, nem nada. Tenho uma dica só. Então, um filme que eu assisti recentemente, um filme que eu achei muito bom, principalmente por conta da atuação. E é o filme A Vigilante. É um filme com a Olivia Wilde, ela que trabalhou lá em House e tal, né? Quem gosta de House, enfim. Esse filme é um filme dirigido e escrito por uma mulher, que é a Sarah Dagger Nixon. E o filme conta a história da Sandy, que ela é uma mulher que sofreu violência doméstica. E ela agora tenta ajudar outras vítimas a se livrarem dos seus agressores, né? Então ela começa a pensar em como ela pode defender essas mulheres e tal. E é um filme que mostra a Olivia, para quem não sabe, é uma mulher mais franzina, assim e tal, e no filme ela fica ali, aprende a lutar, não sei o que, e a mulher, quando tá passando por um momento ali de violência doméstica e tal, consegue o número dela quase de forma clandestina, liga pra ela lá e fala, vem aqui me salvar e tal, e a Sandy vai lá e dá um cacete nos maridos e tal, nos agressores ali e tal, né? O que mais me impressionou, na verdade, no filme foi justamente a atuação da Olivia Wilde, porque ela carrega essa personagem que sofreu a violência doméstica e é um filme que vai atrás desses traumas, dessa condição, né, que a mulher acaba ficando e como isso acaba impactando a vida dela mesmo depois que ela sai dessa violência doméstica. Então a personagem da Olivia Wilde, por mais que seja a justiceira, a mulher que quer ajudar outras mulheres e tal, e ela, né, acaba criando técnicas e vai aprendendo a se defender e tal lá, a gente vai se debruçar na história dela e como ela sofre com tudo isso, né? O pior momento para ela é aquele momento que ela tá ali, tá sozinha, tá tendo que lembrar, pensar e tal, e o filme vai mostrar exatamente todos os problemas que isso causa, e a Olivia Wilde tá espetacular no filme porque ela consegue trazer essa carga, ela traz a emoção pra personagem e tal. Então eu achei um filme feliz nesse sentido. Não é um filme, nossa, ganhador de Oscar e tal, não, mas é um filme que, se você quer assistir pra você entender um pouco mais dessa questão da violência doméstica, né, da profundidade dos traumas que isso pode causar em uma pessoa, é um filme que vai arranhar isso, né, ele não vai se aprofundar no campo psicológico e tal, mas ele vai mostrar exatamente a questão da violência em si. Eu acho que é um filme legal para quem quiser degustar mais e ver uma atuação de uma atriz que tem grande potencial. Até hoje ela não teve assim um grande papel no cinema nem nada assim, mas eu achei que ela tá muito boa nesse filme, ela traz todos os elementos. Eu sempre achei a Olivia Wilde muito foda. Ela dirigiu um filme agora chamado Bookmarks. Eu ainda não vi, mas a crítica inteira tá elogiando muito, tá dizendo que ela é uma puta diretora. Então é legal isso, eu acho que vale a pena assistir, é um filme impactante, forte, e aí fica também, né, esse plano detalhe auxiliar aqui que a Júlia trouxe pra gente, justamente que é do filme da Olivia, que é o Fora de Série, em português é Fora de Série. Ô Júlia, mas diz pra gente, o seu plano detalhe, o que você trouxe de dica pra gente? Pode ser 1, 2, 3, quantas dicas você quiser. Eu vou dar umas dicas aí, mas eu vou decepcionar a galera, porque tipo, eu vou ser muito fora da casinha agora. Por favor, é o que a gente mais quer. A minha primeira dica é o livro Mulheres, do Charles Bukowski. Tô apaixonada pelo livro, não conhecia muito a obra do Bukowski. Tô lendo agora e tô assim, de queixo caído. E eu tô dizendo que eu vou decepcionar muito com essa dica, porque a maioria das mulheres que eu conheço odeiam Bukowski, porque acham ele misógino e o caralho. Mas eu queria muito ter conhecido esse homem. Meu Deus, é o homem da minha vida. Eu não acredito que esse homem existiu. E assim, é um livro muito complexo, que parece ser muito simples, porque a escrita do Bukowski é muito simples. Ela não é rebuscada e tal. Na primeira leitura, você pensa que é um livro realmente misógino, escroto, que coloca a mulher num lugar muito, muito ruim e tal, mas
Gente, na segunda leitura, comigo aconteceu na primeira, mas eu digo assim, cara, leia 2 vezes, porque eu acho que na segunda leitura você vai ver o quanto ele coloca essas mulheres num lugar muito incrível, assim. São todas as histórias que ele conta com as mulheres com as quais ele teve uma relação, elas são muito bem traduzidas ali. Eu acho um livro tão bonito, parece que ele tá homenageando todas elas, sabe? Podem achar, não, mas ele esculacha uma, esculacha outra. Cara, mas a beleza tá nisso, assim. Ele tá dando mulheres reais pra gente. Essas mulheres todas que ele tá falando no livro, ele tá falando delas com muito realismo, com muita crueza. Não é crueldade, é diferente. Ele está sendo cru, eles não está sendo cruel. Entendi. Então eu acho que é um livro essencial para conhecer Bukowski. De filmes, vamos lá, para falar de cinema. Eu indico para vocês o Divino Amor, do Gabriel Mascaro. Mas é um filme pra gente assistir e sair de lá pensando muitas coisas. Não vou dizer aqui se eu gostei ou não. Fico suspenso. Mas eu acho que é um filme que faz você refletir sobre muita coisa, sobre muitas questões. É bom que o cinema provoque isso, né? Eu saí da sessão muito impactada, querendo conversar muito sobre o filme. Eu acho que é isso. Ótimo. Para as meninas crianças, para eu não ficar depois como a chata do rolê, porque elas vão me cobrar depois. As que ouvirem o podcast vão dizer assim: nossa, Júlia, que louca você, falando de Bukowski, machista do caralho, não sei o que lá. Aí se eu não falo alguma coisa para as meninas crianças, elas vão ficar não sei o que lá, não sei o que lá. Então, por favor, uma dica para as mulheres trans. Vou indicar a série Pose. Pose, legal. Protagonismo trans, elas vão adorar, vão se enxergar muito lá, todas bonitas, lindas e tal, com as suas questões e sofrendo e passando por algumas coisas que todo mundo passa. Mas eu acho que tem que sair desse lugar, então fica essa dica também. Saiam desse lugar de sempre buscarem o óbvio, entende? Conheçam as coisas, mas saiam dessas caixinhas que a sociedade cis colocou a gente. É isso mesmo. Sensacional, sensacional. Daí você, o que você trouxe de plano detalhe pra gente? Vou dar 2 planos detalhes bem rápidos. Tem um que eu queria falar já faz um tempo. Eu vou indicar, na verdade, um vídeo, né? Mas a indicação também se estende por esse canal no YouTube, que é um vídeo chamado Harry Potter, Elis Regina e Belchior. Quanto custa crescer? Olha. Ele é de um canal, de um cara chamado Isaac Ness, que é esses canais de vídeo essays que tá agora que enfim, tá crescendo um pouco no YouTube, né, essas reflexões acerca de filmes e outras coisas da cultura e tudo mais. Ele fala com uma naturalidade tão legal, sabe? Ele não fala com aquela coisa do, eu sou um locutor e vou aqui, estou calmo. Não, ele fala como se ele estivesse realmente batendo um papo com você. E tem umas reflexões super legais, assim, justamente ele fala sobre crescimento, sobre o quanto, né, a música, né, como nossos pais falam de crescimento, o Harry Potter também trata disso, e aí ele, né, dá uma filosofada em cima do assunto e chega a umas conclusões muito bonitas, assim, são uns vídeos muito, muito bonitos, mas ao mesmo tempo simples, né? Então eu vou indicar esse vídeo para as pessoas, mas quem se interessar pelo vídeo e gostar dele, pode de repente até se inscrever no canal e ver os outros do Isaac Ness, que eu achei bem legal. Minha outra indicação tem relação com o assunto, muito do assunto de hoje, né, que a gente falou aqui no podcast, e que na verdade é basicamente um reforço da indicação da Domênica lá do episódio anterior que a gente gravou. Porque a Domênica indicou a série Crônicas de São Francisco, da Netflix, e eu tava com preguiça de ver Stranger Things, que tá todo mundo falando pra eu ver, que eu ainda vou ver talvez. Tava, sabe, putz, não sei, tava querendo ver, não sabe quando você tá assim e tal. Falei, quer saber? A Domênica indicou Crônicas de São Francisco, vou começar a assistir. E aí no fim maratonei, e já terminei. E é muito interessante, porque é uma minissérie que a Netflix produziu, né? Essa minissérie que saiu agora, que tem a Laura Linney, basicamente. A Laura Linney e a Ellen Page são provavelmente as protagonistas, mas são muitas pessoas que vivem nessa comunidade, né? Em São Francisco. E vão se desenrolando as histórias desses personagens. E assim, eu demorei pra entender, mas existem vários, se você procurar na Netflix, você vai ver várias séries com esse título, porque na verdade foram várias adaptações. Então assim, ao longo dos últimos, sei lá quanto, desde 93, 98, 2000 e agora, sempre teve adaptações de livros do autor, que na verdade em inglês é Tales of the City, né? Mas são adaptações que, pelo que eu entendi, elas não são necessariamente continuidade, ou seja, não é que é uma primeira temporada, segunda temporada, não, eles refazem as histórias, né? Eles foram sendo readaptadas e tal. E, independente disso, todas elas, mesmo as de 93, 98 que
já mostravam uma certa diversidade, porque afinal de contas São Francisco é, né, uma cidade com uma diversidade muito, muito grande. Só que dessa vez ela vem ainda mais diversa, então é muito interessante. Você tem, assim, a questão tem personagens gays, tem personagens trans, tem um ator que chama Garcia, que é um homem trans. O ator é não binário, mas o personagem dele não seria necessariamente não binário. Tem toda uma questão dele com a namorada, sabe, assim, tem muitas coisas interessantes mesmo, e tem até uma surpresa que aparece lá em algum momento da minissérie, a Daniela Vega, né, que ficou famosa pelo Uma Mulher Fantástica, lá do Chile, e eu lembro quando eu descobri que era ela, eu falei, mano, que sensacional, sabe, porque, enfim, chilena, está numa série americana e tudo mais. Então, é muito legal, e é uma minissérie bem bacana, bem interessante. Às vezes irrita que a Laura Linney faz uma personagem meio boba, que às vezes dá uma irritada, é muito idiota, assim. Mas enfim, é uma indicação legal aí, enfim, achei bem interessante mesmo, gostei bastante. Chegando ao final desse podcast Cinemação 328, queria agradecer aqui a presença da Júlia, que veio aqui bater esse papo com a gente. Foi muito melhor do que a gente esperava. A gente queria conversar com você sobre cinema, sobre sua vida, sobre a questão trans dentro do mercado cinematográfico brasileiro, e a gente teve muito mais reflexões sobre isso, não só sobre toda a parte do mercado, mas também sobre essa questão, né, dos corpos e tal. Eu achei que foi uma conversa riquíssima. Eu espero que o nosso público consiga captar um pouquinho dessa mensagem e consiga transformar isso, né, em reflexão e, consequentemente, em empatia. E eu queria dizer também para você que as pessoas que estão, de repente, achando que, de alguma forma, você vai ter menos oportunidade porque você não estudou ali e tal, cinema, não foi acadêmica, né, não tem o conhecimento técnico, de repente, o seu conhecimento de vida supera muito essa parte técnica. Agora, essa sua vivência é algo que pouquíssimos cineastas vão ter, e a gente é muito feliz de poder conversar e trocar com uma pessoa como você, que pode compartilhar com a gente essa vivência e que, além de tudo, né, pode levar para as telas essa vivência e transportar isso para os seus espectadores. Então eu queria agradecer de todo o coração sua disponibilidade para vir aqui conversar com a gente, bater esse papo, trocar essa ideia com a gente, que é o mais importante, o que a gente preza aqui. O nosso lema aqui é desconstruir, a gente gosta de desconstruir o cinema, e nada melhor do que ter pessoas como você, com essa vivência, com essa vontade, com esse amor pelo cinema, para ajudar a gente nessa desconstrução. Então eu queria agradecer, muito obrigado pela sua vinda até aqui, e gostaria que você deixasse aí, né, o que você tiver de site ou rede social, onde você esteja, para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho com mais vivacidade, com mais atenção e tal, porque seu caminho é longo dentro do cinema, viu, Júlia? Ai, tomara, porque olha, realmente as probabilidades nesse governo que a gente está dizem o contrário, viu? Eu fico todo dia pensando se eu não tenho que pegar um avião e ir para Berlim, sei lá, ir para algum lugar que eu possa me desenvolver. Mas a questão é que eu amo o meu país, eu quero ficar aqui. E acho que a gente tem muito trabalho para fazer aqui, muita coisa para ser conversada, para ser desconstruída. Isso é o mais importante. Sem dúvida. Tem que se desconstruir muito esse padrão, essa mentalidade tacanha, cafona que a sociedade impôs aí para todo mundo. E então queria agradecer a vocês pelo convite, achei muito massa. Fiquei muito feliz de ter feito isso nessa noite fria aqui de São Paulo. Que o meu cérebro fosse tá mais lento, mas vocês ativaram mesmo o Tico e o Teco, e aí a coisa fluiu. Porque eu tava realmente que bom. catatônica. Eu tava aqui pensando, meu Deus, como que eu vou participar de um podcast nesse frio tão catatônica, tão lesa, assim? Eu colocava um cigarro na boca e demorava 5 minutos pra acender ele, entendeu? Tipo, Então é isso, obrigada. Obrigado, Júlia. Você tem alguma rede social, algum site que você queira passar? Ah, sim, gente, por favor, me sigam no Instagram, me procurem lá, Júlia Catarine, com THA, porque as pessoas ficam colocando THE, e não é THA. Júlia Catarine, me sigam no Instagram. Gente, eu sou super carente no Instagram, eu fico olhando, assim, os meus seguidores, eu falo, gente, eu não sou ninguém, a louca, né? Eu falo, nossa, eu sou muito nobody, mas é por lá que eu tenho tentado me comunicar mais com todo mundo.
Também tem o Facebook, quem quiser solicitar amizade também. Momento de carência extrema. Tô carente de tudo, gente. Tô carente de amigos do Facebook. Tô carente de amigos. É isso. Tô por aí. Legal. Um dia a gente se tromba. É uma pena que as pessoas não se encontrem mais, né? A gente só fica vivendo virtualmente. Sensacional, sensacional. Dani, obrigado Valeu. também pela sua presença aqui. Mais um papo incrível pra Mais gente incrível crescer, né? Sim, não, foi sensacional. Só tenho a agradecer pra você, Júlia, pra todo mundo que tá ouvindo. E tô ansioso pro próximo filme, viu, Júlia? Vou querer sentar na primeira... Na primeira não, que dói o pescoço. Na segunda fileira pra ver o filme. Pra assistir, porque enfim, tô ansioso pra que isso. bom. E pra todo mundo que tá ouvindo, até a semana que vem, né? É isso aí. Pros ouvintes todos, beijos, muita boa sorte aí em tudo que vocês estiverem se propondo. Lula livre, Preta Ferreira livre, todo mundo que tá atrás de coisas boas livres e fora Bolsonaro. É isso aí. O podcast Cinemação 328 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.